Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, eu quero desejar uma ótima manhã para você, ligadinho aqui em nosso programa pelo canal 24.2, através da nossa operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, a você ligadinho aí através do nosso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte desta grande família, é hora então de você ativar a notificação e também fazer a sua inscrição. Lembrando que é de forma rápida, gratuita e fácil. Entra lá, acessa agora aí o nosso canal do YouTube, TVI Oficial. Ativa o sininho, ativa as notificações, porque todos os dias a gente entra aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo a partir das 10 horas para bater esse papo legal. A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre arte, cinema, política e direito. Hoje, inclusive, é dia de um quadro bem especial, o Entenda Direito, com o Dr. Abraham Feldman, ele que já está aqui conosco, e tem também uma convidada mais do que especial aqui hoje com a gente. Ela vai bater um papo bem interessante também sobre pensão alimentícia. A doutora Beatriz Bittencourt vai bater esse papo com a gente já já. Toné também já está aqui no estúdio. Bom dia, Toné! Olha, o Abraham já está aqui conosco. Bom dia, Abraham. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Pérola. Bom dia, Toné. Tava com saudade de você também. Um prazer estar aqui de volta. Faz um tempo que eu não gravo aqui do estúdio, que a gente não apresenta o programa daqui, por conta de viagem, trabalho. Eu moro em outra cidade, moro em Ilhéus, mas estou aqui muito feliz e feliz também de você estar em casa nos assistindo. Tá? Hoje o quadro Entenda Direito vai falar de um assunto que aterroriza, né, muitos homens principalmente. Pensão alimentícia. Quem deve pagar? Para quem se paga? Quanto se paga? Vamos bater um papo sobre isso. E hoje teremos a companhia da doutora Beatriz Bittencourt. Ela é advogada lá do escritório, sabe muito sobre esse assunto e a gente vai desenvolver essa conversa. Não sai daí, continua com a gente que hoje vai ser muito interessante. Olha, então, se você tiver alguma dúvida relacionada a este assunto, pode deixar também aqui no nosso chat ao vivo do YouTube, tá? Entra lá, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que a gente traz aqui para Abraham e ele vai sanar, então, a sua dúvida. Pode rodar a vinheta, que agora é a hora do quadro O Assunto É. Vamos lá, bom dia mais uma vez. Vamos falar hoje sobre pensão alimentícia. É a Lei 5.478 de 1968. É uma lei bem antiga, é uma lei especial, ela trata exclusivamente sobre a prestação alimentícia e sobre o procedimento, tá? O processo, como se dá. É importante a gente inicialmente perceber e entender que o dever de prestar alimentos, ele decorre da obrigação dos dois pais, dos dois genitores, em sustentar a sua prole, seu filho. Existe uma confusão que algumas pessoas fazem de que quando o casamento chega ao fim ou a união estável ela é dissolvida, que a pessoa está pagando a pensão para a ex-companheira, o ex-companheiro, o ex-cônjuge, e não é assim. A pensão, a prestação alimentar, ela é devida aos filhos para que eles possam subsistir. E que valor é esse? Qual valor se estima? O valor, ele deve ser determinado através da... A gente precisa ponderar o seguinte, existem duas balanças, né? A possibilidade, que é quanto o genitor ou a genitora pode pagar, e a necessidade,
quanto e o que aquela criança, aquele menor, aquela pessoa a quem se paga os alimentos precisa. Ele precisa de moradia, de vestuário, de alimento, de educação, de remédio, de plano de saúde e de lazer. Então, tudo isso tem que fazer parte dessa conta, é a necessidade. E a possibilidade reside no fato de quanto o pai pode pagar ou quanto a mãe pode pagar. Então, isso sempre é ponderado dessa forma e o valor é determinado assim. E outra coisa também que algumas pessoas não compreendem direito, não é um dever somente do pai ou da mãe. É um dever dos dois. Via de regra, todos os custos do alimentado, eles são divididos pelos dois. Obviamente, respeitada a possibilidade de cada um deles. E existe uma confusão muito grande mesmo, né? As pessoas, meu filho não gasta 500 ou 1.000 ou 2.000 reais por mês. Gasta sim, criança custa caro. Qualquer escola aí é 500, 800, 1.000 reais. Roupa é caríssimo também. Criança, além de usar muita roupa, as roupas ficam pequenas logo, né? Porque a criança cresce. Então usa assim, remédios. Você não pode deixar seu filho doente, né? Você tem que tratar, é um dever seu como pai, uma obrigação. Então, é dever na pensão alimentícia essas despesas ordinárias estarem lá, além das despesas extraordinárias, aquelas que porventura uma medicação de valor mais elevado, uma viagem que eventualmente a criança vai fazer, alguma coisa assim. Então é importante deixar claro, Pérola, que a pensão alimentícia é um dever dos dois, tá? De alimentar e manter a sua prole de forma digna, tá? Dando o mesmo padrão de vida que os pais têm, e o que as pessoas pagam não é para o ex-companheiro, nem para a ex-esposa ou para o ex-marido. Você paga para que a criança tenha uma vida normal, né? Uma vida digna, como ela teria se os pais estivessem juntos. Olha, ontem eu estava rolando lá no Instagram aqueles videozinhos rápidos, curtos, e fizeram ali um escritório de advocacia, fez um Reels fazendo uma brincadeira, mas de cunho informativo. E naquele Reels, a moça brincando ali com o rapaz falava que aos pais que é pedido ali ao aumento, ou então o valor realmente da pensão alimentícia, que não tem nada no nome, digamos assim, que não tem o carro, não tem a casa, não tem nada, só não está com nada no nome, que os bens até mesmo da companheira pode ser bloqueado. O carro pode ir ali a leilão ou a casa, os bens também da moça pode também estar sendo bloqueado. Isso é verídico, caso não tenha ali a pessoa que mora, quando é avó, eu sei que sim, né, que a avó é obrigada sim a pagar, caso o pai não possa, esteja impedido por algum motivo, ou não esteja mais em vida, a avó sim. Agora, quem é companheiro também? Isso é uma obrigação pessoal, tá? Deve pagar os alimentos a família, o familiar, o pai, o avô em determinados casos, são alimentos avoengos que se chama no direito. A companheira ou esposa, ela não pode ser compelida a pagar. Se o regime de bens dos dois, né, do ex-companheiro, do genitor, a pessoa que deveria pagar a pensão, se o regime de bens deles permitir, ela pode ter sim algum bem expropriado para isso. É possível, tá? Embora pouco usual, é uma situação extremamente incomum, mas é possível sim. O que não pode é o menor, o alimentado, passar necessidade, passar fome. Tá? E algumas pessoas realmente camuflam mesmo, eles escondem patrimônio no nome de outras pessoas, e se isso ficar evidenciado num processo, o juiz ele vai tomar as medidas necessárias. Porque no processo de alimentos, o valor que se busca proteger é o alimentado, a prestação alimentar. Porque é uma coisa que ele precisa diariamente, precisa comer, vestir, ir para a escola. Então, o que se protege, o que se tutela nisso é a sobrevida do alimentado. Olha, eu tenho uma dúvida aí em caso de óbito. Digamos que o pai, o genitor, ele vem a óbito
e não deixou ali uma pensão, né, para o filho, para a criança então ser criada. Nesse caso, algum familiar pode então ali pagar, os avós nesse caso entram ainda assim ou como é que fica? A obrigação alimentar, ela nasce da relação familiar, tá? E é um dever da família se sustentar, né? Tem filhos que pagam pensão para os pais, tá? Também porque isso nasce do dever de solidariedade. A solidariedade é o sentimento de que devemos ao outro, tá? Então, a pensão alimentícia, ela nasce daí. O genitor vindo a falecer, é possível sim que outro familiar seja chamado a prestar alimentos. E os alimentos, eles têm um prazo, eles não são indefinidos, a não ser que a pessoa seja incapaz, tá? Até os 18 anos, ou até a pessoa, o alimentado, ter economia própria. Tem muita gente que trabalha, né, com 16 anos, por exemplo, que já não precisa da pensão. Se casar, ter economia própria ou ter feito o curso superior. Ali encerra-se o dever de prestar alimentos. Mas, respondendo a sua pergunta, é possível que outro familiar seja chamado sim. E como é que funciona então ali em relação ao valor, né? Queria entender, por exemplo, nesse caso de avó, de avô, é a mesma porcentagem ou muda em alguma coisa, continua sendo o mesmo? Busca-se sempre atender a necessidade do alimentado, tá? Isso é o que se busca. Mas se os avós não podem dar aquela quantidade, aí foi o que eu te falei da possibilidade do alimentante, né? Verifica-se quanto é possível e a partir dali fixa-se um valor que seja possível para a pessoa que vai pagar a pensão alimentícia e também que seja adequado para a pessoa que vai receber. Então esse valor ali vai ser determinado de acordo com a necessidade de quem vai ser alimentado e a possibilidade de quem vai pagar. Vai fornecer. Mas pensão, desculpa, é só pensão alimentícia, quer dizer, só vai pagar o alimento e remédio, roupa, escola. Entra na pensão alimentícia ou a alimentícia é só para comida? Não, é tudo. Abrange tudo? É um gênero, né? A pensão alimentícia, ela serve para prover. Tem só esse nome, mas abrange tudo. Normalmente, como é feito? Fez uma planilha com todas as despesas do alimentado. Não é isso, Beatriz? Uma planilha com toda a escola, roupa, remédio, tudo. Bota tudo ali e divide-se esse valor. Normalmente se divide. A mãe paga 50% e o pai 50%. Quando uma das partes não pode arcar com os 50%, a outra parte assume, por acordo ou por decisão judicial, um percentual maior, um valor maior. É a possibilidade, o que cada um pode pagar. Porque não adianta também o juiz determinar a uma pessoa que ganha R$3.000, que ele pague 2.500 de pensão. Você matou o cara, né? Se ele for autônomo, Abraham, e aí eu quero saber isso, se ele for autônomo, aí ele vai preso. Mas ele é autônomo, ele depende desse trabalho. Ele vende o quê? Ele vende água mineral na rua, vende bobagem na rua, vende camelô, no caso, vende besteira na rua. Então ele não tem condição de pagar, ele vai preso. Ele é autônomo, ele não tem um emprego fixo, uma renda fixa. Como é que fica a situação? Então, ele vai preso por um período, salvo engano, são 60 dias. Qual o prazo, Beatriz? O prazo é de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses que ele pode ficar preso pelas 3 últimas prestações alimentícias em atraso. Sim, mas não tem renda fixa, você vai tirar da onde esse dinheiro? Olha, a criança também precisa comer. O pai tem que se virar. Eu poderia ficar hoje na praia, deitado, poder ficar em casa, no ar-condicionado e deixar meu filho para lá. Eu não posso. Ele não está sobrevivendo, ele não está comendo, tomando a cervejinha, não está bebendo a aguinha dele. Então, o filho dele também precisa comer. Isso aí é uma obrigação do genitor, manter a sua prole, dos dois, tá? Então é muito fácil, estou desempregado, não vou pagar nada pro meu filho. Mas o pai ou a mãe não está morrendo de fome. Então tem que pagar sim. O filho depende de você. Você não pode querer imputar
jogar todo o peso do sustento do seu filho para o ex-companheiro ou para a ex-companheira. Tá? O seu filho não precisa comer, você deixaria o seu filho sem comer? Não, ninguém deixaria. Aliás, tem algumas pessoas até que deixariam. Mas a gente tem que partir do seguinte, o pensamento tem que ser, meu filho precisa comer, então eu tenho que me virar para arrumar esse dinheiro, para pagar. Menos, mais, pode-se revisar também o valor que é pago de pensão alimentícia, não é um valor fixo para o resto da vida, tá? Ele pode aumentar se a condição da pessoa que presta os alimentos melhorar, e pode também reduzir se a condição financeira dela piorar. Mas deve ser pago sim, tá? Desempregado, autônomo, seja lá quanto for, tem que pagar. A mulher morava com o marido e os filhos. Aí se separaram. Certo. Aí não pagou a pensão alimentícia. Só que ela não tem condição. Mora num imóvel alugado. Não tem condição de pagar o imóvel sozinho. O imóvel também pode entrar nisso, o aluguel? Para a parte do menor, deve ser paga também. Separa-se, vamos lá. É ônus para o marido também? Ônus para os dois. Para os dois? Vamos lá, vai ficar a mãe e a criança. 50% do aluguel seria a parte da criança. A mãe vai pagar 25% e o pai que saiu de casa, no seu exemplo, vai pagar 25% do aluguel. Isso tudo nessa planilha, todas as despesas. Água, energia elétrica, internet, que é essencial, que mais? Telefone, tudo. Todas as despesas que a criança tiver tem que estar nessa planilha. Tem limite de idade, por exemplo, para o filho receber essa pensão? Então, atingir a maioridade, tá? Até o que? 18? 18 anos, quando se atinge a maioridade, quando se casa, porque o dever de alimentar, ele se extingue pela perda do poder familiar. Né? Quando o pai deixa de ter o poder familiar sobre o seu filho, extingue-se o dever de alimentar. Mas existe uma ressalva, que se o alimentado estiver cursando uma graduação ou um curso profissionalizante, permanece a prestação alimentícia até que ele se forme, tá? O que pode levar até os 24 anos. Ou 24 anos. Se ele estiver estudando. Se estiver estudando. Se não tiver, aos 18 anos mesmo. Agora, um detalhe importante, Toné, eu já vi algumas pessoas entrarem numa fria terrível. Minha filha já fez 18 anos, não preciso mais pagar. Uma pensão alimentícia que foi determinada através de sentença. Pelo fato dela ter feito 18 anos, não extingue o dever de prestar alimentos. Tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos para que o juiz determine, para que ele diga, olha, daqui para frente você não precisa mais pagar. Se não tiver essa sentença, ele é obrigado a continuar pagando. Tá? Então, fez 18 anos, fez 24, casou, e você não foi desobrigado na sua sentença original, que fixou a pensão, você vai continuar pagando até que outra sentença modifique aquela anterior. Tá? Isso aí é muito importante ficar atento. Olha, eu queria entender, Abra, em relação aí, como você está dizendo, sobre esses valores, né? Primeiro, Toné trouxe esse exemplo do rapaz que é autônomo. Nesse caso, ele não tem uma renda fixa, ele não tem um valor ali exato. Como é que funciona, então? Porque a criança precisa continuar se alimentando. Ele também precisa lá manter as contas dele, pagar lá as pendências dele. Então, nesses casos em que não existe uma renda fixa, ainda assim existe um valor fixo, ou esse valor ele pode ser flexível ali de acordo com o valor que ele vai receber? Nesses casos, fixa-se um valor. Tá? É um valor. Você é autônomo, não tem renda... Você não tem uma renda certa, tudo mesmo, uma renda definida. Então, judicialmente, eles fixam um valor que normalmente é um percentual do salário mínimo. Vai pagar R$500, aí verifica-se qual percentual corresponde a esses R$500 em relação ao salário mínimo, e ele tem a obrigação de pagar todo mês aquele valor. Tá? Como não é possível determinar a renda dele, tem que se fixar um valor.
E normalmente esse valor ele chega até 30% da renda da pessoa. Tá? Até 30%. Então se ele ganha lá o salário 1.500 e pouco, vai pagar um pouco menos de R$500. Olha, eu queria entender aí também em relação aos atrasos ali da pensão. A partir de quanto tempo, são quantos meses então, para que seja determinada ali a prisão, né? A mãe procura a justiça, presta ali a ocorrência e é devido a quanto tempo, qual é o período então ali que pode acontecer, né? A pessoa pode ter se apertado, enfim, após quanto tempo de atraso que é determinada ali a prisão então? São 3 meses. 3 meses de atraso, pode ir para prisão. Tá? Pode ir. E aí ele é uma prisão civil, não é uma prisão penal, não é uma condenação. Ele não é condenado à cadeia. Ele não é condenado à reclusão nem à detenção. É um modo coercitivo que o Estado tem de fazer com que aquela pessoa pague. Tá? Então ele vai preso até pagar. Mas tem o prazo máximo de prisão para pensão alimentícia são 90 dias, né, Beatriz? É de 90 dias. Tá. O que mais você tem a acrescentar sobre essa questão da prisão? Eu queria fazer só uma observação quanto a esse valor de pensão, quando você falou sobre os profissionais autônomos. É observado também o padrão de vida que esse autônomo leva. Porque tem autônomos que ganham R$1.000, tem autônomos que ganham 5.000. Que não ganham nada. E muitas pessoas... Exatamente. E alguns, né, desses genitores, desses alimentantes, eles ostentam a vida na rede social, chega no processo e fala que não tem condição de pagar a pensão. Então é observado tudo isso, o padrão de vida do alimentante, as necessidades do alimentado. Onde ele mora, se ele está pagando aluguel, outro aluguel, né? Tem tudo isso. Se ele tem outros filhos, tudo isso. Para determinar um valor tem que se levar essa série de coisas em consideração. Agora, se vida de Instagram e Facebook pudesse refletir bem a vida de determinadas pessoas, a gente sabe que ali no Instagram é uma coisa, né? A cerveja é Heineken, mas aí quando está na vida real ali é uma cervejinha mais baratinha. Então nem sempre a forma que ele se expõe para o mundo nas redes sociais reflete exatamente a condição financeira dele. Eu já vi um caso que eu trabalhei nele, inclusive, o cara tirava foto do lado de avião particular, do lado de carrão, né, Jaguar. E isso tudo foi pro processo. Ela queria, acho que, R$15.000 de pensão. Cara, ele ganhava 5, né? Não ganhava mal, ele ganhava bem, ganhava 5.000. Mas como ele se mostrava nas redes sociais, até o rapaz, que isso? Você andando de jatinho particular e nunca me convidou? E aí lá apareceu a verdade. Ele mostrou o contra-cheque dele, o extrato da conta bancária dele, ele mora de aluguel, nunca viajou de avião particular, de jatinho, né? Ele só tirou uma foto ao lado, nunca teve um Jaguar, nem um Porsche, só tirou a foto ao lado. Então, você que gosta de ostentar muito aí no Instagram, fazer aquelas... como é que é o nome mesmo que eu vou botar? Stories, do lado de carrão, cuidado, hein? Cuidado, feitiço pode virar contra o feiticeiro. E nesses casos, olha, você citou um caso aí que não é isso. Não, que é uma irrealidade, mas existem casos que sim, que são reais ali, que o pai não quer pagar a pensão do menino, dá um valor lá qualquer, porque acha que, olha, e ainda tem mais, né? Existem os casos ali que paga aquele valor bem pequeno e ainda acha que a mãe é quem está ostentando com tudo aquilo. Então, digamos que exista esse caso aí, em que o cara realmente tem ali, o homem tem uma condição boa financeira, ele posta, ostenta ali nas redes sociais, não quer pagar o valor correto da pensão, não tem nada no nome, mas aí como é que faz para a mãe provar então que ele tem? Porque de qualquer forma a gente vai perceber ali nas redes sociais que sim, que se a pessoa pelo menos está ali do lado também que ele não está tão liso assim, Abra. Que, né, não é todo dia que a gente chega para tirar foto com o Jaguar, por exemplo, com um avião particular. O Jaguar do amigo, gente. Foi numa concessionária que ele passou, entrou e tirou uma foto. Exatamente, fazendo graça, né? Pra se exibir. Aí ele, meu doutor, essa foto custou cara demais pra mim. E como é que funciona nesses casos? Digamos que a pessoa realmente tem e a mãe tem que provar como? Como é que a gente tenta provar então na justiça ali que precisa de um aumento, uma revisão naquela pensão?
Que precisa de um aumento, basta você apresentar uma planilha mostrando que as necessidades do alimentado mudaram, que aumentaram. Aí você já pode pedir a revisão da pensão por conta disso. Para demonstrar, para provar a real condição de vida do genitor, da pessoa que vai pagar a pensão, assim, as redes sociais hoje são um indício fortíssimo, né? Embora não reflitam muitas vezes a realidade, a verdade, mas são indícios, né? E é válido como prova, né? Vale. É válido como prova, sim. Só que os juízes, normalmente, eles são muito bem treinados para uma coisa: saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. O trabalho do juiz não é só conhecer da lei e aplicar, é ele se convencer do que é verdade, do que não é, para que ele possa aplicar. E os juízes de família, eles são extremamente hábeis e talentosos para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. É difícil você ver um juiz errar na fixação de uma prestação alimentar. É difícil. Abra, agora, assim, você disse que a mulher também divide a pensão alimentícia. Tem, é o dever dos dois, tá, né? Sim, é o Todo dever mundo tem dos que dois, pagar. sim. Mas vamos ver que a mulher não tem uma renda fixa, ou que ela esteja desempregada. Como é que fica? Ela vai ter que pagar integral? Quem é que vai pagar? Quem vai assumir essa ela responsabilidade? paga a parte que ela puder pagar e vai caber ao outro genitor complementar o que ela não pode. Lembra do que eu falei da possibilidade. Tá? Para ela, não é possível pagar mais. Se para ele for, ele que contribua com mais. O que não pode é o alimentado ficar passando sem esse necessidades. Não pode ele deixar de ter aqueles recursos mínimos para uma subsistência digna. Inclusive, Tonê, já existem entendimentos que o juiz considera, né, o tempo em que a mãe gasta ali para tomar conta da criança. Até porque a gente sabe que algumas crianças têm necessidades especiais que demandam mais tempo. Então, a mãe não consegue, por exemplo, trabalhar fora. Com isso, tem sua renda reduzida. Então, o genitor tem o dever de complementar. A responsabilidade da mulher, sempre eu falo isso, é dupla. Ela tem que ser boa em casa e no trabalho. Ela ainda tem que responder pela educação dos filhos, porque se tiver algum desvio de conduta, alguma coisa, tudo vai recair sobre ela. Ainda tem isso, porque ela mora só. E se ela casar, já ter outro marido, outro homem em sua vida, já é outro problema que pode causar. O ex-marido pode alegar que o novo marido dela tem dinheiro e ele pode se recusar a pagar, Abra? Não, se recusar a pagar, jamais. Não tem nada a ver, Não, né? tem que pagar. Mas ela casou com um homem rico, agora vive bem, não precisa mais pagar. Mas o rico é ele, não é ela. E a obrigação dele é pagar, sustentar o filho dele. Independente da ex-esposa, da mãe, ter ganho na Mega Sena da virada um prêmio de 800 milhões de reais. A obrigação dele é pagar também. Vamos pensar um pouco no senso de justiça. Tem um filho com alguém, uma pessoa separamos, tem a pensão fixada, e só pelo fato de depois a pessoa ter enriquecido, ter ganho dinheiro, eu não preciso pagar? Não, é obrigação minha, é um dever pagar. Eu acho que temos uma pergunta, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui que, por sinal, é bem interessante aqui, olha. O J. Lopes, ele perguntou o seguinte: se um pai nunca pagou nada para o filho e ele atinge, então, ali a idade adulta, pode haver um tipo de cobrança, uma multa, então, a esse homem, ao genitor, que ele evitou essa responsabilidade? Pagar os atrasados, né? Isso, no caso, o menino atinge ali a maioridade. O pai nunca recebeu pagou, nada. nunca pagou nada, nenhuma água, nenhuma balinha nunca deu para a criança. Pode haver um tipo de cobrança, uma multa ou até mesmo um pedido de prisão nesse caso? Mas ele não, foi determinada, judicialmente ele nunca pagou, né? A hipótese seria essa. Não prescreve não esse negócio, né? Não, aqui tudo não prescreve, diz. Tânia. Prescreve? Prescreve. Não, muito provavelmente. Olha eu que não entendo de... Onde a mãe nunca cobrou. Assim, Porque como ela falou, ele atingiu a maioridade, não é isso, Perola? a obrigação alimentar, ela só se extingue por uma nova decisão judicial, tá? Tem que ter uma sentença que extingue aquela obrigação.
não extinta, ela permanece válida no tempo. Existe um prazo para prescrição, e salvo engano, tá, isso eu preciso dar uma lida, mas eu acho que são de 2 anos após o vencimento da última. No Código Civil, no Código Civil, falando sobre prescrição, tem lá uma parte lá que fala que não não conta o tempo de prescrição para os incapazes, ou seja, até 18 anos, os menores de idade, eles são considerados incapazes, juridicamente falando, e por isso não deveria ter qualquer tipo de prescrição, não deveria ter. Mas se tiver dentro do prazo, ele tem direito, como a Pérola falou ali? Tem direito. O espectador falou aí. Tem direito. Tem direito, né? Tem. E não tem multa, né? Não existe uma multa para isso. Não tem juro, nada de ser ressarcimento? Tem. Juros e atualização monetária. Tem sim. E a conta fica pesada e o devedor de alimentos, ele pode ter os bens dele totalmente... Penhorado. Bloqueados não. Pode penhorado. Penhorado, levados a leilão, asta pública, todos eles. Inclusive o único imóvel. Se ele tiver somente um imóvel que lhe servir de moradia, esse mesmo imóvel ele pode perder para pagar o débito alimentar. O Abraham, tem outra pergunta aqui. A Helena Cailani, ela disse o seguinte: se o devedor cumprir os 3 meses, então, de prisão, ele pode voltar a ser preso? No caso, ficou com aquela dívida pendente ali na pensão alimentícia, houve o pedido de prisão, foi preso, cumpriu aquele período ali, né, de 1 mês a 3. Então, o que acontece? Ele pode voltar a ser preso se de repente ele atrasar novamente, ou como é que funciona? Eu nunca peguei um caso tão extremo assim, tá? Que fosse preso indefinidamente. Teve uma ordem de prisão, um mandado de prisão para forma de forçar ele a pagar, e antes de ser recolhido a prisão ele pagou. Mas assim, ele liquidou aquela dívida que ele tinha, ele pagou, quitou. Se por uma nova dívida que ele deixou de pagar, ela entrar novamente com a execução de alimentos, ele pode ser preso novamente. Não é isso, doutora Beatriz? Sim, e inclusive se ele cumprir os 90 dias de prisão e não fizer o pagamento, saiu da prisão, se organizou, voltou a trabalhar, passou mais 3 meses sem fazer o pagamento da pensão, ele também pode voltar a ser preso. É melhor pagar, né? É melhor ficar ali em dias, porque pensão alimentícia dá cadeia. Dá, não As demora, pessoas não estão levando muito a sério, né? Agora me diz uma coisa, Abraham. Digamos que o pai está ali, Beatriz e Abraham, está com os 3 meses em atraso. Ele vai fazer uma viagem para o exterior, aqui mesmo no Brasil. Existe ali digamos que a mãe já entrou com um pedido ali de prisão, ou enfim, está ali sendo investigado, algo do tipo. Existe algo que proíba ele sair então ali da cidade ou algo assim, ou continua normal? Não, normal. Se não houver uma decisão judicial que diga a ele que ele deva permanecer em determinado local, ele é livre para transitar. Isso é o direito de ir e vir de cada um. É um direito constitucional. Então, só mesmo esse período ali que ele vai ficar retido, né? Então, só acontece... Vai ficar preso, né? Prisão simples. Muitas vezes nem vão para penitenciária, às vezes ficam em delegacia mesmo. No Rio de Janeiro, por exemplo, é recolhido à delegacia. Ele fica ou numa outra sala especial para não estar junto de pessoas, de criminosos, porque ele, embora esteja preso, ele não cometeu nenhum crime. E deixa eu ver sobre prisão. É isso. E também a prisão pode ser convertida para o regime domiciliar. Em prisão domiciliar, se ele tiver uma pessoa menor de 12 anos, um filho menor de 12 anos, para que precise dos cuidados dele. Eu queria entender agora. Digamos que ele já está lá preso, está recluso. O que acontece nesse período? Pode haver uma negociação daquele valor, então, e se as partes concordarem ali, no caso a mãe, né, que é o mais comum, concorda, então há um pagamento ali e cessa a dívida, né? Sim, e aí rua. Então esse processo ele só vai ali acontecer se realmente houver o pedido. Agora me conta uma coisa aqui. Digamos que o pai está com esse pedido, né, de prisão.
ele faz ali uma negociação com a mãe. Ela precisa, então, falar, ir até a justiça, buscar para... Tem. Quem manda prender é o juiz. E quem manda soltar é o juiz. Então tudo isso é no processo. Se tem um acordo a ser feito, te deu 20 mil. Você topa receber esses 20 mil em 20 parcelas de R$1.000? Topo. Entra com uma petiçãozinha em conjunto, informando ao juiz que houve o acordo. O juiz homologa aquele acordo por sentença e já faz... E se não fizer esse acordo, ele vai ficar lá a vida inteira, ele se recusar a pagar, ele vai ficar quanto tempo? Cadeia de novo, execução de novo, cadeia de novo. Não, mas no caso, digamos que ele tá ali 3 meses preso, não fez acordo nenhum. O que acontece? Continua ou é liberado? E aí? O que acontece então com esse pedido? Ele tem que trabalhar para poder pagar, né? Exatamente, se ele tá preso, ele não trabalha, ele não produz, como é que vai pagar? Aí seria uma condenação perpétua, né? Abra, agora no caso assim, de morte de um dos genitores, aí fica o quê? Por exemplo, morreu a mulher, aí o ex-marido vai ter que pagar a pensão integral, morreu o marido, a ex-mulher vai ter que pagar a pensão integral, como é que fica isso? Quem vai pagar? Quem vai sustentar a obrigação prioritariamente é dos genitores, tá? Do pai e da mãe. Sim, mas na morte de um dos genitores. Então, vai ficar para o outro. Em casos que o genitor não consegue honrar aquele compromisso, dar tudo que o alimentado precisa, em casos assim, mais extremos, e a família do genitor falecido tendo condições, ele pode exigir de outro parente, de outro familiar, como os avós, por exemplo. Mas não é uma coisa assim, o cara morreu, já vai receber. Não é assim, tá? Tem que ver se eles podem, se o alimentado precisa e se o genitor que sobreviveu, que está lá vivo, se ele também não pode arcar completamente com as despesas. Agora, eu fiquei com uma dúvida relacionada a isso, né? Ele tá lá preso, não fez nenhuma negociação, sempre passou ele que tá preso, né? Quem morre é o homem, quem vai preso é o homem, porra. Não, mas eu falei na morte de um dos genitores. Não, você Eu vou continuar com o genitor mesmo, ele tá lá preso, passou os 3 meses, precisa sair agora para trabalhar. Porém, a criança precisa comer, já passou 3 meses, ele vai ter mais um prazo, digamos que mais 3 meses para ele conseguir cessar, então, aquela dívida, ou vai correr solto de novo? Não sei como é. Como é que funciona, Beatriz? Eu não peguei um caso como esse ainda, como é que é? Então, ele só pode ser preso pelas 3 últimas prestações vencidas. Então, ele vai sair, ele vai trabalhar. Deu 1 mês, ele não pagou. Deu 2 meses. A mãe executa ele novamente. Ele é notificado, ele só tem 3 dias, é um processo célere, tá? Para ele pagar, provar que já pagou, ou então mostrar a incapacidade absoluta do pagamento. Absoluta, ou seja, desemprego não é justificativa para não pagamento de pensão. Então, caso em 3 dias ele não faça isso, não pague, não prove que pagou, mostre a impossibilidade absoluta, ele vai novamente preso. Então volta pra cadeia. Quase perpétua, mas os homens são ardilosos, por exemplo. Aí tá nessas horas a família se une, gente. Aí tá desempregado, mas a empresa de um amigo, ele trabalha, mas ele não assina nada. Mas ele recebe por fora. E aí? Fica como? Tem que mostrar. Que acontece isso, que eles são. Acontece, mas são tem espertos, que mostrar as evidências pro juiz se convencer de que isso acontece. Tá? Ele não tem carteira assinada, não tem nada, que ele não é bobo, não assinou nada, então não trabalha. Conta bancária, então é necessário que o alimentado, né, o exequente, no caso, quem está cobrando os alimentos, ele não consegue produzir todas essas provas. Mas o juiz consegue determinar os órgãos, né, o Banco Central, para ver as contas que ele tem, oficiar os bancos. Porque aí essa renda dele é monitorada, né, Abra? Oi? Essa renda é monitorada. Sim, essa renda dele. Hoje em dia com o Pix, então é tudo... Isso que eu ia perguntar, entrando agora aí na questão de Pix, digamos que esse pai ele tem ali transições altíssimas, a transação de 20, 10 mil, entrando, saindo, pode também haver ali uma revisão nesse pedido ali do aumento da pensão alimentícia devido a essas transações que são altas feitas pela conta? Poder pode, tá?
desde que o menor, de que o alimentado necessite, mas tem que ter um cuidado muito, muito grande nisso aí. Não é porque ele movimenta muitos valores que esses valores são dele, são renda dele. Tá? Muitas vezes ele está com algum tipo de negócio ou comércio que pode ter uma margem bem apertada, o cara movimentar 200 mil no mês para que lhe sobre 3 mil. Então não é porque entraram 300 mil reais na conta dele que ele tem uma renda de 300 mil. Então isso aí, os juízes já sabem disso, que nem tudo que é movimentado, pro autônomo principalmente, né? O autônomo não tem renda, mas ele precisa comprar e vender. Quando ele compra, é através da conta bancária dele, e quando ele vende também o dinheiro entra na conta. Mas isso não representa a renda dele. Olha, tem uma pergunta aqui bem curiosa, por sinal. Opa. O Daniel Benigno, ele perguntou, e se o cara recebe por Bitcoin? Como é que funciona aí nesse caso? Porque o Bitcoin é o dinheiro virtual. Como é que funciona com essa moeda? Então, as corretoras, algumas corretoras de criptomoedas têm base aqui no Brasil e prestam também declarações e informações ao fisco brasileiro. Além de ser obrigado quem possui criptomoedas a declarar o quanto tem desse tipo de ativo na declaração anual do imposto de renda. Tá? Então, os juízes, o que fazem? Eles oficiam a essas empresas, primeiro a Secretaria da Receita Federal, a Receita Federal do Brasil, para que venha o imposto de renda dele, tá? Essa informação vem para o processo, vai para o juiz para ele ver o que ele tem de patrimônio, e ele pode oficiar também as corretoras de criptoativos, de criptomoedas, para que informe se aquela pessoa, naquele CPF, possui aquele tipo de ativo, em que quantidade e em qual modalidade. Tá? Então, de qualquer forma, vai ter que pagar a pensão. Pode pedir bloqueio. Viu que tem? Bloquear. Pode bloquear então, também. O melhor é o quê? Pagar a pensão, manter tudo em dias para não correr esse risco, Lógico, né? É uma questão de humanidade, de cidadania. Né? Vai deixar o filho passando afinal de contas, é o filho, você que fez, né? Tem uma obrigação. Ô, Abraham, agora sim, se o marido se separou, aí constituiu uma nova família e foi morar fora do país. Ficou lá 10 anos, sei lá, 12 anos. Continua funcionando, a justiça continua atrás dele. Se ele voltar, ele pode ser preso? Pode ser preso? Se tiver mandado de prisão em aberto, sim. Não é porque ele foi morar fora que ele deixa de ter a obrigação de pagar alimentos. Inclusive, ele tem contas a prestar à justiça. Tem. A primeiro lugar, contas a prestar ao filho, né? Ou a filha, ao alimentado. Ele tem que pagar mesmo morando em Vladivostok. Ele tem que pagar. No Cazaquistão. Também tem que pagar. Então, havendo um processo onde tenha sido determinada a prisão civil por dívida, ele, ao chegar ao Brasil, se for... eu não sei como é que funciona para esse tipo de coisa a Polícia Federal. Se é só mandado civil, se é só mandado de prisão de crimes, eu não sei se a questão da pensão alimentícia está lá com a Polícia Federal no aeroporto. Mas ele retornando ao Brasil, certamente ele vai ter que prestar contas para a justiça. Agora num ponto interessante. E se o marido for um estrangeiro? Então, é possível... mas ele casou com uma brasileira, ele tem que observar as leis do Brasil. A lei brasileira. Ele é réu da mesma forma? Igualmente. A lei vale para todos. E o desconhecimento da lei não é desculpa para o seu não cumprimento. Ele pode ser preso? Pode, igual qualquer pessoa. A lei não diz que é só para brasileiro. A lei diz que é para qualquer pessoa que deixou de pagar... Até pessoas estrangeiras que são de outro país. Sim. Outra cidadania. Sim. Inclusive, é possível mover essas execuções de alimentos... na esfera internacional. Pode. Mora nos Estados Unidos. Você pode entrar com um processo aqui no Brasil. Ele demora, tá? Isso demora muito. A gente ainda não tem aqui no Brasil... Abraham, mas aí tem uma implicação. Porque geralmente eles falam, lá para o estrangeiro, nesse país, fora,
você precisa ter uma representação jurídica de lá. Daqui não vale, não existe isso, ou não? Não, então, isso é feito através Aí a mulher vai ter que despender dinheiro para gastar com a banca de advogado lá fora, lá nos Estados Unidos. É assim? Não, vai ter que se defender. Eu só peguei um caso que envolvesse uma citação internacional. É através de carta rogatória, decorre da cooperação internacional entre os países, tá? Onde é possível você, aqui no Brasil, processar uma empresa, ou uma pessoa, ou uma empresa fora do Brasil. Tá? Isso se dá num outro nível, eu acho que parte do Ministério das Relações Exteriores, ou do... Eu sei que a quarta... Não sei bem como é o procedimento, que eu só fiz uma vez e tem muito tempo. Não me lembro bem como é. Não é muito comum porque eu faço profissionalmente. Então, eu não sei dizer muito sobre o procedimento, mas é extremamente possível, tá? E, de certa forma, é eficaz. Mas a pessoa tem que ter um gancho lá. Porque não. Como é que vai fazer? Ela responde ao processo de lá. Tá? Chega uma situação, ela tem que responder ao processo. Agora, ele não pode ser preso lá. Pode. Eu digo, segundo a Constituição de lá, porque ele tem um mandato em aberto aqui, mas ele pode ser preso lá? Pode ser preso lá, sim. Pode? Pode, sim. Por um crime que ele cometeu em outro país, que não é o país dele? Então, o Estado estrangeiro pode executar uma sentença brasileira, assim como o Brasil também pode executar uma sentença estrangeira. Normalmente, nesses casos, quando envolve crime, por exemplo, tem mais a extradição, que é quando o nacional de outro país ele é devolvido ao seu país por um pedido, tá, daquele país. A extradição. Para processos cíveis, por exemplo, de execução, de alimentos, por exemplo, o próprio Estado lá pode bloquear mas ele aí vai sofrer as penas lá ou aqui? Nesse caso, não a pena, é só dinheiro. Tá? O dinheiro, não estando no Brasil e estando lá... Sim, mas ele não está condenado à prisão. Se ele foi condenado à prisão, se ele não pagou... Não é uma condenação. Ele pode cumprir pena lá, essa pena lá, não? Então, Toné, ainda não vi um caso desse, tá? Mas o Estado estrangeiro, tá? Ele pode sim, a pedido do Brasil, do Estado brasileiro, pedir a execução daquela decisão judicial lá. Lá. Entendi. E assim, é importante a gente entender que a prisão pela dívida de pensão alimentícia não é uma condenação. É um modo de coagir o devedor a pagar. Ele não é condenado. Pressionar, né? Exatamente, ele não é condenado à prisão. Ele é preso como uma forma de forçar ele a pagar a pensão. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora Beatriz? Esse não é muito a minha área, não, tá? É mais a área da doutora Beatriz. Eu estou dando meus pitacos aqui. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa. Se eu errei alguma coisa, por favor, depois só mandar. Eu vou estudar mais um pouco essa matéria para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou fazer somente uma observação quanto à atualização do salário mínimo. Como a maioria das pensões, em regra, são fixadas pela porcentagem do salário mínimo, então... tem um aumentozinho aí, as mamães fiquem ligadas, os papais também que possuem a guarda dos seus filhos aí. Ô, Bia, desculpa interromper. Agora, esse valor é por filho? É por cada filho? Ou é um padrão? É X o valor? Ou é por cada filho? Cada filho tem que ganhar isso. O valor é fixado a partir... Você tem 3 filhos, então cada um é diferenciado ou não? Como é esse valor, essa fixação desse percentual? Da forma que o juiz vai fixar, por exemplo... pode ser fixado 30% para o filho, ou 50% para os 2 filhos, ou 40% para os 2 filhos, é relativo. A quantidade de filhos não importa, então... Não, é isso que eu quero... levado em conta a necessidade dos menores, dos alimentantes, e do... É porque ter um filho é uma coisa, agora ter 3, aí já aumenta o percentual, é isso? Sim, a necessidade é maior, mas levamos em conta também a possibilidade de pagamento do alimentante, do genitor.
Olha, bem. já estamos então chegando ao fim do nosso quadro de hoje. Os elogios continuam aí através do nosso chat do YouTube, tá? Quero agradecer você que fica ligadinho sempre, manda aqui suas perguntas. Inclusive, a gente tem sempre aqui bastante perguntas. Tem mais uma última aqui já pra gente finalizar, tá? O Júnior Cunha, ele deixou a seguinte pergunta: se a mãe da criança trabalhar e o pai da criança não tem renda, o que que acontece? O pai da criança vai ser preso ou ele necessita ainda pagar? A mãe trabalha, recebe um salário bom, o pai não está trabalhando, o que que acontece aí nesse caso? Então, mas ele não está trabalhando porque está desempregado, ele tem que arrumar um emprego. Ele tem que trabalhar, ele tem que... Ele também não está morando em Tem algum que se lugar. virar nos 30, Tem ou que se então é virar. cadeia. Tem que se virar. Seria muito cômodo. Não, eu tô sem trabalhar, você cuida, você paga. Não. Você tem que dar um jeito. Vai vender picolé na praia, vai fazer alguma coisa, intermediar algum negócio. O que não pode é você ficar sem o seu dinheiro e também o seu filho ficar sem receber porque ele precisa. Tá? Então é obrigação dos dois. Foi aquilo que a doutora Beatriz falou. O desemprego não é justificativa para não pagar pensão. Tá? Porque você imagina, estou desempregado, não tenho que pagar. Meu filho precisa comer de qualquer maneira. Então tem que dar um jeito. Se virar nos 30. Sim, se virar nos 30. Mas se houver um acidente, é outra coisa. mas a é gente importante. Houve um como acidente, que ele ela vai falou, ficar é algo absoluto. internado. Ele E não aí? pode de jeito nenhum. Ele não Mas pode o- ser acidentado, ele não pode ser atropelado, ele não pode ocorrer um acidente, nada. Então, Mas como é que aí faz? vai Ele tá depender sem do condição de caso, trabalhar. né? não, mas aí é justamente o que a Beatriz falou, a incapacidade São exceções, entendeu? absoluta. Não pagamento. Absoluta. Se houver uma impossibilidade absoluta do pagamento, provada, documentada, ele não vai preso. Por conta de Mas uma a doença. dívida A continua, dívida continua. mês a mês. Ele só não vai preso. Mas continua lá, porque... Ai, digamos... Bom, Toné, ter tocado nisso. Ele aconteceu lá o acidente, está impossibilitado, não pode pagar, a dívida tá lá, ó. Recuperou. E aí, a mãe pode entrar com pedido judicial? Pode, né? Pode, mas nesse caso eu acho que o juiz deve ponderar. Tem que chegar a um acordo, não? Deve ponderar. Olha, ele acabou de sair, né? Tem que pensar. Ele acabou de sair de um momento que ele era incapaz de Problema de trabalhar, saúde. vai voltar agora. Então, ó, vou dar, meu irmão, 2 meses aí pra você botar esse negócio em dia ou começar a pagar. Tem que ser mais ou menos assim. É necessário que o judiciário pondere Mas o valor muito não sobre baixa suas não, decisões. Abra aí, não. Hã? O valor não baixa não. Não reduz não. Pode reduzir. Pode entrar num Pode acordo, reduzir. não? Pode ter a revisão, como eu falei. Pode reduzir sim. Desde que mude a condição financeira da pessoa que presta os alimentos. Tem que haver uma mudança. Não é reduzir por reduzir, tô pagando 1.000, tô a fim de pagar 500. Não. Tem que ter algum fato relevante. Olha, o Daniel Benigno deixou mais outra pergunta. Tenho um parente que está com uma pessoa que tem filho. Quantos anos devem estar juntos para que ele tenha que responder, então, à pensão socioafetiva no caso aí de uma separação? A parentalidade socioafetiva, ela nasce da vontade das pessoas, né? Em constituir a família. Ele pode, apesar de ter um enteado, ele pode não entender que aquele enteado é um filho dele, o que não o obrigaria a ter que prestar alimentos. Existe também um outro viés, e já vi decisões judiciais nesse sentido, porque eles formam uma família. Tá? Embora não seja filho dele, eles formam uma família. No caso de não há prazo, 6 meses, 10 anos, não existe um prazo determinado. A rigor, ele não deveria ter que prestar os alimentos ao enteado, mas como a família é a base da sociedade e o enteado, mesmo que não declarado como um filho socioafetivo, eu já vi casos em que na separação ou no divórcio, na dissolução da união estável ou no divórcio, o companheiro ou o ex-esposo teve sim que teve que prestar alimentos ao enteado. Por quê? E aí é um fato relevante desse processo que eu tive, desse caso especificamente.
o menor e a mãe dependiam financeiramente dele. O menor, inclusive. Ele era a maior fonte de renda daquela família. Então, para que o menor não fique desamparado, para que ele não passe por qualquer tipo de necessidade, ele numa sentença, determinou, sim, a pensão alimentícia a ser paga. Olha, já estamos finalizando aqui. O bate-papo hoje foi muito gostoso e é sempre bom, né, ter o pessoal participando aqui conosco. Inclusive, a gente tem aqui muitos elogios, tá? O Alan Bastos Machado, ele fica sempre presente, ele manda aqui bastante perguntas, comenta muito, elogia bastante o doutor Abraham. Leandro também tá sempre presente, Daiane, Carlos. Olha, o Daniel também que fez bastante perguntas. Quero deixar aqui um recado para vocês. É sempre muito bom ter aqui a participação de vocês, faz com que se torne dinâmico, né? Com que também a sua dúvida ela seja exposta e a gente consiga sanar, né? O doutor Abraham, a doutora Beatriz. E na próxima semana a gente volta aqui a partir das 10 horas. A doutora Beatriz vai estar aqui conosco? Vai estar aqui também. E qual vai ser o assunto? O que a gente já tem aí de assunto para já ir se antenando? A gente ainda não preparou nada, porque, assim, não preparamos ainda. Ainda tô meio de recesso. Tá voltando aos pouquinhos. Eu botei terno a última vez, dia 20 de dezembro, e é só hoje de novo. Mas eu tô, assim, meio, um pouco, ainda, eu volto mesmo com toda a força dia 21. Dia 20, depois do dia 20. Então, assim, a gente não tá com o material todo pronto, a gente não tem toda a programação, mas sempre serão temas atuais, alguns deles polêmicos. Polêmicos, pensão alimentícia polêmica. O pessoal tá gostando aqui no chat. Já traz de novo pra gente bater esse papo, porque tem muitas dúvidas. Chega de pensão, vamos deixar isso para outro momento, outro dia. Tá? Foi muito bom estar aqui de volta. Beatriz, obrigado aí. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer trazer informação para você que nos assiste. Semana que vem tô por aqui de novo. Isso mesmo, e tem que vir pra gente tratar aí desses assuntos polêmicos que gera aquela duvidazinha ali em relação até mesmo a esse período aí, né? Mas de qualquer forma que são bastante esclarecedoras, né? Isso com certeza. Com certeza, o pessoal participa bastante e tira as dúvidas então. Quero agradecer a vocês dois aqui. Você que não paga pensão, fica de olho aí, né? Já fica esperto, já fica esperto. E qualquer problema, então procura o quê? Abraham e doutora Beatriz, porque aí a gente resolve também o problema, né? Esse aí é o nosso telefone, WhatsApp. Eu vou pedir para botar um Instagram também. E qualquer coisa é só chamar a gente pode tirar a sua dúvida, a gente está lá para atender. Tonel, eu tava morrendo de saudade de você. Mas trouxe o que pra mim de presente aí? Que você tava no exterior? Eu no exterior. Tava em Miami? Miami, pô. Do lado de um jatinho, em Dubai. Pô, acho que agora é moda, Dubai. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. E a partir da semana que vem, a partir de hoje, direto aqui no estúdio. Tá? Foi um prazer. Que ótimo. E a você que nos assistiu, que nos assiste sempre, muito obrigado. Um excelente 2025 para quem não assistiu o programa passado. Então, feliz ano novo também. E até quarta que vem, às 10 horas. Um abraço. Olha, voltei aqui com vocês, o assunto foi polêmico, foi interessante, eu adoro receber aqui essas perguntinhas pra gente tirar essas dúvidas que são sempre esclarecedoras, né? A gente tratar aí de assuntos atuais, relevantes e que você aí que tá capengando na pensão, trata de pagar, viu? Porque dá cadeia, dá prisão, né, Toné? Falando nisso, eu trouxe aqui hoje um assunto que tá aí viralizando nas redes sociais desde a tarde de ontem. É o seguinte, Toné, lá em Salvador teve um caso, você pega a corrida de aplicativo? Já pegou o aplicativo? Poucas vezes, mas pego. Pronto, você já viu dizer, Toné, que o aplicativo lá, o motorista, ele é obrigado, ou que é um dever, um direito talvez do passageiro de deixar dentro ali da garagem de casa? Até onde eu sei não, né? É lei, é? Não, não é lei não. Aconteceu isso lá em Salvador, né? Uma moça, ela pediu ali a corrida por aplicativo e ela acabou ali se estressando com o rapaz porque ela disse
que ele tinha que deixá-la dentro da garagem do seu condomínio. Por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança dela, e ela começou a gritar. A sorte dele é que tinha ali uma câmerazinha filmando, né? E aí ele ativou na hora. Na verdade, não estava filmando, ele ativou na hora. Quando ele notou que a passageira estava um pouco ali alterada, começou a gritar com ele. E de repente, durante essa alteração, ela pula até ali na frente, no banco da frente, e começa a gritar, fazer um escândalo na porta do condomínio. Isso aconteceu ontem em Salvador. Isso está repercutindo aí nas redes sociais. Agora, é uma questão também de gentileza. A gente está tratando assim de uma mulher sozinha, desacompanhada, vulnerável. Não custava também ele adentrar no condomínio, né? Não custava nada. Questão de gentileza também. Gentileza gera gentileza. A reação dela foi ruim, mas ele podia ser um pouco mais gentil, né? Ah, Toné, eu não concordo. Eu acho assim, Toné, que... Ela surtou. Eu acho assim, vamos lá, pra minha opinião pessoal. Eu acho que ela... Pode cortar aqui, Silas, pode colocar eu e esse vídeo aí, porque... Aí com esse ataque ela perdeu a razão, né? Pois é, ela foi ali uma dondoquinha que estava chegando na porta de casa, se estressou com o motorista, porque pra ela era uma obrigação. Eu acho assim, que quando você pede, né, com a educação, com a simpatia... Você consegue, então, ali observar se a pessoa, né, vai ter aquela simpatia com você e tudo. Só que ela não, ela já falou como se fosse uma obrigação dele de adentrar o condomínio. Eu acho assim, que ele pode fazer se ele quiser trazer uma gentileza. Foi parar na polícia, corrida. Foi parar na polícia, ele deu queixa? Não, ele que tá procurando agora aí os direitos dele, o vídeo ele soltou nas redes sociais, porque assim, ele foi agredido ali por ela, né? A gente viu ali, a gente tem que colocar os dois pesos na balança. O homem não bate na mulher de jeito nenhum, em hipótese alguma, não pode nem tocar. Isso aí a gente tem que bater na tecla sempre. Que agressão à mulher não pode ser permitida, a gente não pode aceitar de forma nenhuma. Só que a gente tem uma vulnerabilidade maior. Vai agredir um rapaz desse, Toné? Eu mesma saía do carro ali, que nem pra trás olhava. Eu pelo menos pediria com gentileza. Você me faz uma gentileza de adentrar aqui pra não ficar aqui exposta aqui. Ela já estava alterada, olha aí o estado dela. É porque assim, quando a gente fala sobre essas corridas de aplicativo, a gente tem que ter também em mente que 1 minuto deles é dinheiro, Toné. Ele tem que fazer outra corrida, olha, ele tem que se deslocar. Vou falar outra coisa, viu, Pérola? Carro de aplicativo, quer seja um carro automóvel, quer seja também um mototáxi, uma moto. Você tem que pagar antes. Eu tava vendo você agora chegando aqui, você pagando depois. Você fica exposta, tanto você como o motorista. Não é assim, tem que pagar logo no que você pediu o aplicativo, parou, você sabe que tem o valor da corrida, não tem, até o destino, não tem? Tá lá, já é X, é tanto, é 10, é 12, é 15, tá aqui. Paga logo, porque quando você chegar no seu destino, você desceu e entrou. Não tem que estar passando o Pix, não tem que estar passando o cartão, que demora e você fica exposto. Isso tô certo? sim, você tá mas entendendo o que eu tô falando? Não, mas a gente depende do seguinte, Toné. Não é assim, entrou, pagou e tchau. Eles só podem colocar que você efetuou o pagamento na hora que você desce de lá do carro, da moto, de onde for. Mas você não pode pagar logo Mas se ele quiser agir de má fé com você, pode pagar de dentro de sua casa, sem nem ter entrado do carro. Ele vai colocar que você não pagou. Não pagou. Entendeu? Aconteceu isso, inclusive, aqui, tanto com o Barbosa, aconteceu já comigo diversas vezes, eu já estou, ó. Então, o que eu faço? Eu desço, pago, observo se ele como eu vi finalizou. Agora você em pé com o celular para pagar um Pix. Isso, aí. Porque eu tenho que observar se ele finalizou. Mas aí você fica exposta, Pérola. Mas e aí eu vou ter que pagar de novo? Aconteceu hoje eu pedi uma corrida de R$20. Eu tenho que pagar duas vezes, pagar 50? De novo porque você foi assaltada. R$50? Não, Toné, não. O que acontece é, a gente não tem segurança em relação aos aplicativos. Poderia existir ali um fator de verificação tanto para ele confirmar que foi efetuado o pagamento quanto para a gente também, porque a gente fica à mercê dele colocar que você pagou, que você não. Se você não pagou, você tem que pagar de novo, senão você não consegue nem pedir outra corrida. E aí, se for o único dinheiro que você tem? A gente não convive, Toné, somente com a realidade que tem dinheiro sobrando. Existem pessoas também que vivem ali, pediu a corrida e tal. E aí, vai ter que pagar de novo? Já aconteceu comigo isso. Paguei uma corrida de 20 e poucos reais e tive que pagar outra de 20 e pouco. Ainda mais se for uma corrida à noite.
No caso, você vai ficar dentro do carro com o motorista, você fazendo esse pagamento, você fica exposto. Às vezes eles desligam o carro, aí fica o carro desligado, aí vem os assaltantes lá de moto armados, e aí você fica como? Ah, você tá Toné, mas pagando? o perigo existe em todo lugar, existe sempre, Toné, existe sempre. A questão toda é, se os aplicativos tivessem uma forma da gente verificar ali que, olha, a corrida foi realmente finalizada ou algo do tipo, tudo bem. Mas acontece, olha, para você ter uma noção da ridicularidade que está hoje essa questão de aplicativo, que hoje existem as entregas ali que você solicita e você manda pelo aplicativo, carro, moto, como você quiser. Eu fiz uma entrega de uma loja, na loja da minha mãe, e até hoje, cadê a roupa? Não recebi a roupa, o motorista está rodando, perdi o dinheiro, perdi a cliente, e aí? Você ia entregar? Não, entregar não. Entreguei, fiquei aguardando que ele levasse até a casa da mulher, e aí, cadê? Até hoje nada. Ah. Entendeu? Então, assim, por quê? A gente precisa... Aí houve uma quebra de confiança, quer dizer, o roubo não. Aí não, foi ele não tinha caráter. Ele roubou, não tinha né? caráter. Ele Ele roubou, foi um roubo. E aí, o aplicativo faz o quê? Você não tem como ter um atendimento, porque tem lá um robozinho te atendendo. Aí você manda. Fiquei 7 dias mandando, solicitando. Teria que entrar o quê? Com justiça, nananã. Um saco. Então, assim, eu prefiro ter minha paz. Você pagou a corrida e perdeu a mercadoria, Perdi ainda a mercadoria, o que ainda é pior. Então, assim, pra você entender, hoje eu só finalizo ali quando eu vejo que ele, concluiu. Porque se ele não concluir, eu não vou pagar também. Ou se eu pagar e eu ver que eu faço um escândalo. Porque se a gente deixar correr solto, vai continuar acontecendo isso. E vai continuar mais e mais e mais vezes, Toné. Aí você pegar, digamos, eu dependo de aplicativo, acredito que muitas pessoas que estão assistindo também. Muita gente utiliza esse tipo de corre dia todo, pega ali, aplicativo o dia inteiro. E aí, você pega uma corrida agora de manhã, meio-dia saiu daqui, tem outra devendo, e aí? Aí é lá de casa, aí de meio-dia vai e coloca que eu não paguei. Se a gente ficar deixando, daqui uns dias isso vai virar uma bagunça. Porque era normal a gente ter o mototáxi. O mototáxi você desceu, pagou, ninguém vai te dizer que você deve ou que você deixa de dever. Né? Você pagou ali o rapaz beijo, tchau. Hoje em dia é difícil da sua achar... conta o dinheiro saiu, né? Minha filha, saiu. É difícil, Toné, achar aplicativo hoje, além de tudo, é difícil achar até mototáxi. A gente quase não vê. Eu mesma não vejo ali na Cinquentenário, a gente caminhava ali e via, né, os rapazes lá com as roupinhas, né? A motozinha amarela. Hoje em dia nem isso. Não tem mais esse ponto de táxi, não? Que tinha mototáxi? Mas não tem, você acha um na Cinquentenário inteira. Eu achei um no final da Cinquentenário, falei, rapaz, o que é isso? Ou seja, as corridas por aplicativo estão sendo mais úteis para eles, claro, porque o valor às vezes cai um pouco, né? Digamos que uma corrida que é 10, no aplicativo tá 7, 8 reais. De moto, claro. Mas o aplicativo, o automóvel, o carro é mais caro, não é isso? Isso, não, tô falando moto, no caso de mototáxi. O mototáxi, então, ele vai lá... Vê que o cliente não quer pagar os 10 reais a ele, mas o cliente está pedindo o aplicativo. Então, ele vai lá, se cadastra no aplicativo. Ou seja, o tempo que ele está ali esperando, como antigamente acontecia, né? Deles ficarem horas esperando pelo cliente, hoje em dia chega ali na palma da mão dele, no celular, ele se dirige até o local. Então, se tornou inviável pegar mototáxi. Quase impossível aqui em nossa cidade. Eu não sei em outros lugares, mas aqui em Itabuna é a coisa mais rara a gente encontrar. Pelo que eu entendi, está tendo uma escassez, então? Muito grande. Alternativo, desse transporte alternativo? Não, está tendo uma escassez de mototáxi e moto-Uber. É muito complicado, porque às vezes... E outra, mas esses são empresas, não? São empresas, não? Ou são pessoas físicas também? Não, são empresas que fazem o seguinte, elas têm lá a fonte delas... E o motorista... ganha uma percentual. Isso, ele ganha uma porcentagem em cima daquilo. Aliás, eles estão até reclamando aí que os valores são muito, muito baixos, as taxas. E deve estar muito baixo, né? Porque a gasolina aumentou, né? Mas mesmo assim, se a gente não tá vendo o mototáxi na rua, é porque eles estão gostando então de pagar a taxa, então, né? Porque é viável também para eles utilizar ali, né, a sua própria fonte de renda e não pagar taxa nenhuma para aplicativo. Mas se eles julgam como melhor, quem somos nós para decidir, né, o que eles irão fazer? A questão toda é, os aplicativos precisam de uma medida, de um fator de segurança que deixe o cliente também seguro. Porque, ou seja, só quem está pilotando, só quem está dirigindo pode colocar que você pagou? Isso é um assunto, Pérola, que poderia ser realmente absorvido
discutido com os novos ocupantes do Legislativo. Com certeza. Com os vereadores. Para ver o que é que está acontecendo com o transporte alternativo em Itabuna. Tanto no mototáxi como no transporte também de carro. Tá havendo alguma coisa. Se tá faltando transporte, aí fica difícil. Está faltando, infelizmente está faltando. O que aconteceu aí com esse rapaz foi isso, né? É difícil, é muito complicado viver, na verdade, nesse mundo de hoje, né? Com a criminalidade, com a violência, ainda mais é essa moça, né? Eu acho assim, Tonete, ela surtou, aí foi um surto. Que a gente também tem que se equilibrar muito, principalmente porque ela era uma mulher ali dentro de um carro com aquele cara. Ela não e ele foi... E ele até que foi calmo, tranquilo, porque ele podia ter dado uma porrada nela. Ainda bem que ele teve, né, essa cautela, ainda bem que ele teve equilíbrio, mais do que ela, né? Ela já estava ali alterada. Mas também, né, Toné, na porta dela. Queria ver se fosse num lugar mais distante. Ou sem câmera. Como é que ele ia provar que foi ela? Eu acho que ele ia descer-lhe a porrada. Infelizmente é o que acontece. Eu tô cheio de joia. Ali, o senhor já tá ali olhando. Não, senhor. Por favor, entre. Entrar eu não vou entrar não, porque não tem necessidade de entrar. Não, o senhor vai entrar sim. Aqui, ó. O senhor vai entrar sim, porque eu não vou ficar na rua. Eu não vou ficar na rua. Então a senhora vai ficar aí, então. Porque eu não vou entrar. O senhor vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Imbecil, 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 imbecil. A senhora vai descer do carro agora. Gente, isso aí é um show de histerismo, né? Aí foi histérica. Absurdo, né? a gente pode até não acreditar, mas é verdade, né? Aconteceu mesmo. Aconteceu e aconteceu aqui na Bahia, tá? Em Salvador. Não repitam isso, porque é feio, é constrangedor, ainda mais pra uma mulher. Muito feio mesmo. Mas aconteceu, né? Fazer o quê? Agora é a gente evitar. Olha, tem uma outra coisa, inclusive eu vou mandar aqui pros meninos agora. Que isso foi há mais ou menos 28 minutos, a atualização de agora, que eu gosto de trazer sempre aqui para vocês, os assuntos bem atuais, bem do momento. É o seguinte, aconteceu então de uma mulher, uma cliente do Magazine Luiza, receber um e-mail então ali com injúria racial. Aquelas mensagens que a gente recebe automática, então, Toné, ao invés de ter lá, olá, querida Toné, olá, Pérola, mandaram para a mulher, olá, macaca. Vou mandar aí para os meninos agora, para eles baixarem, para a gente visualizar aqui então. Isso está aí repercutindo nas redes sociais, tá? Ela recebeu esse e-mail, foi verificar ali a sua caixa de mensagens e recebeu então esse e-mail do serviço de atendimento ao cliente com injúria racial. Agora, como, Toné? A pergunta é, de onde surgiu então ali essa injúria racial? Porque assim... Essas mensagens, até onde eu sei, são mensagens automáticas da própria empresa, o e-mail verificado, enfim, com todas aquelas cautelas ali de segurança, para que seja realmente algo verídico. E ela recebe então esse e-mail aí, olha, eu mandei, meninos, para vocês podem exibir aí, Silas, por favor. A indenização vai ser alta, viu, Magalu? Vai, precisa ser. Olha lá, ó. Olá, macaca. Notamos que seu endereço de entrega no Magalu foi alterado. Se você não foi quem mudou, pode falar com a gente pelo telefone ou nos enviar uma mensagem. Nossa central de atendimento funciona de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Às 19 horas. Olha, é algo assim que deixa uma indignação, né? A gente vê uma mensagem dessa, olha aí, né, aparecendo. Isso é uma agressão, né? Isso é ridículo. Isso é ridículo. E outra, como que a gente consegue ainda aceitar, né? Porque assim, se fosse um caso que não ganhasse notoriedade, com certeza isso aí ia se tornar mais uma empresa como a Magalu, né? Fica complicado, né? Se torna impossível. A gente tá falando aqui, não é pra falar nome de empresa, mas nesse caso aí a gente tem que falar. Não tem nem como não falar. Se a gente cortar aqui o nome do e-mail, a gente também está sendo conivente com isso. A gente tem que citar o nome da empresa, não tem pra onde. Não, e a notícia tá aí nas redes sociais para todo mundo ver o nome ali do e-mail, porque quando chegam esses e-mails empresariais, chega ali com a logo da empresa, né, no caso,
com compras online, chega ali com a logo da empresa. Então, foi publicado pela vítima, pela moça que sofreu a injúria racial ali, com a logo da empresa. Então, já está circulando em todos os veículos. A nossa questão é, estamos divulgando a informação do que aconteceu. Infelizmente, é mais um caso de injúria racial aqui no Brasil, né? A gente convive com isso diariamente. Graças a Deus, a gente vive hoje numa geração no mundo em que a gente consegue quebrar os tabus, em que a gente busca pelos direitos, em que a gente fala e vai atrás. O Brasil, ele tem a sua população aí miscigenada. A gente tem, principalmente aqui na Bahia, traços fortes. A gente tem uma origem africana. Então, assim, a gente vê ainda esse tipo de comentário. Olha o Vinícius Júnior, ele vai jogar no exterior, e o pessoal fica ali, ó, fazendo aqueles comentários ridículos, nojentos, e que não dá para aceitar mais. Não dá para aceitar quando a gente fala sobre a modernidade, quando a gente fala sobre avanço de tecnologia, avanço da ciência, avanço disso, tanta coisa, mas a mente não avança. O ser humano parece, né, que entrou em em um caos interno que ninguém não muda, Toné, não melhora. Nesse negócio tá havendo muito excesso, esse negócio de preconceito racial, de injúria racial. Não, Toné, não é excesso não, Toné, não é excesso, é porque por muito tempo a gente se calou, se omitiu. Eu acho assim, Toné, que pra quem já vive numa situação de represália, olha, a pessoa que, digamos, vou usar um exemplo aqui bem claro do que acontece. Um rapaz tá passando ali na rua, tem lá um rapaz, tem a moça, tem não sei quem, ele, pela cor de pele dele, a gente já olha julgando. Ai, meu Deus, vai me roubar, guarda o celular. Não já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu diversas vezes. E que naquele momento em que eu julguei a pessoa como errada, como ruim, eu pedi perdão a Deus, não a pessoa, claro, mas eu identifiquei o meu erro. Porque a gente tem que observar que a gente erra todos os dias. Não é porque aconteceu esse fato aí com essa empresa que eu sou a certa, porque eu estou julgando ela. Porque acontece e a gente tem que falar, Toné. Não é um exagero mais. Eu nunca fui pensando nisso, não. Até me perdoe aí. Não era nem pela cor. Eu via as pessoas mal vestidas, maltrapilhas, achava que podia ser um ladrão, sei lá, um assaltante. Mas não pela cor, nunca fui por isso. Graças a Deus, nunca pensei nisso. É o que acontece demais. As pessoas, elas julgam muito. A gente julga em excesso. E sim, se faz necessário, às vezes, que a gente, como você disse aí, né? Pela roupa, não é que seja correto. Mas que você tá ali no lugar ou em algum momento, né? Você imagina o quê? Bom, vai me roubar. Só que assim, gente, não é por isso, não é pelo seu achar que você tem que já incriminar a pessoa, né? Ir lá, agredir, bater, mas no xingar, sistema ofender. Que a gente vive hoje, Pérola, a gente já anda amedrontada. Então, tudo a gente olha por lado e já fica assim, o celular tudo escondido, não pode atender o celular no meio da rua, tem inclusive baixar o volume, se tocar sabe que você tem celular, você não pode usar um tênis novo, de marca, fica difícil. Hoje no sistema que a gente vive, a gente só anda assustado. Isso é complicado, isso aí a gente sabe, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Mas em relação à injúria racial, não dá mais para aceitar. Preconceito, gente, o racismo já, tá impregnado nas nossas raízes. As nossas raízes, elas são racistas. Pra que mais? A gente não precisa falar só de agora, do atual. A gente vê pela nossa história. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas cansaram. Essa é a verdade. Não é que tá demais, não é que exista um mimimi. É porque, às vezes, quando não dói na gente, a gente acha que é pouco, a gente acha que não é verdade, a gente acha que é demais. Que esse problema, esse nosso acontece com o vizinho, né? Não acontece na sua casa. Nunca acontece com a gente, nunca. Mas um caso como esse já deu, né? Eu acho que a gente tem agora... E outra, a indenização aí por danos morais vai ser altíssima, hein? Era pra gente ter aproveitado aqui a Abra, né? Pra gente entender, então, aí o que vai acontecer. E, poxa, é um caso em que tá lá explícito, o nome ainda tá escrito ali, ó, em caixa alta, não é nem como, Toné? Eu queria entender como foi permitido uma coisa dessas. Será que esses e-mails, eles não passam ali por... Poxa, aí vai olha lá demissão, como tá. Vai ter muita confusão aí. Vai ter uma confusão extrema dentro da empresa. Além do que, o prejuízo, né? Moral e financeiro para a empresa. É ridículo isso aí. Eu acho que é muito complicado. Olha, a vítima falou então que ela estava realizando a compra de uma máquina de lavar pelo aplicativo da loja, quando ela descobriu então que precisava atualizar alguns dados, incluindo ali o seu e-mail e a senha cadastrada. Ela
disse o seguinte: então, eu fiz o procedimento das etapas do aplicativo para recuperar a conta. Logo, eles me pediram foto do documento, depois reconhecimento facial. Se torna ainda mais ridículo, Toné, quando a gente escuta aqui o relato da vítima. Ela falar que ela precisou passar ali pelo reconhecimento facial, o recadastramento, colocar ali o nome, colocar os dados, inclusive a foto do documento dela, né, de identidade. Enfim, fui recebendo os e-mails, mas não entrei porque sabia que era só confirmação. Finalizei a minha compra. Tive o prazo de entrega e fechei o aplicativo. Não olhei os meus e-mails. No dia seguinte, fui olhar se tinha alguma mudança no status de entrega e olhei os meus e-mails. E um deles me chamou a atenção. Então ela disse aí que ela foi fazer a compra, pediu para fazer o recadastramento, mandar foto, confirmação ali facial. Gente, aí se torna ainda mais difícil, né, Toné? Porque poderia acontecer de justificarem que foi um erro ali de escrita, um erro de português, algo assim, mas, poxa, tem a confirmação do rosto da moça, tem imagem ali, tem um recadastramento. Não, então, foi muito ofensivo. Ofensivo, foi ridículo isso. Acontecido. E a empresa, então, falou que todos os e-mails, eles são automáticos, e eles são enviados pela própria empresa ao cliente. E eles utilizam ali o primeiro nome na saudação. Ou seja, era para estar Mas ali, o nome da olá, mulher era macaca, não, né? Pois é, olá possível, fulana, É. olá macaca já é uma outra questão, né? Logo macaca, gente, poderia ter errado o nome, mas um dizer como esse, uma palavra... Não entra nem como nome, nem como sobrenome, né? É Muito difícil, né? É complicado demais. É complicado e a gente vai ficar agora no aguardo aí para que a empresa, então, ela entre em contato com a vítima, né? Então que esclareça, ao menos tem que vir a público, né? Falar, esclarecer a situação, porque Mas é não pode muito deixar difícil. por baixo, não. Tem que pagar a Não indenização. pode mesmo. Olha, esse caso aconteceu em São Paulo, tá? No Itaim Paulista. Olha, um outro caso, Toné, que eu quero falar aqui com você. Não sei se você assistiu aqui ao programa ontem, mas eu trouxe aqui alguns assuntos e um deles eu quero falar com vocês, contar o que aconteceu. O secretário de segurança lá de São Paulo, você viu? Vi. Foi morto a tiros por um guarda civil. Guarda Civil Municipal, um GCM. Ele estava ali numa reunião. Foi em Osasco, na prefeitura de Isso, Osasco. ele estava ali numa reunião, eu trouxe esse assunto ontem, mas pra gente aqui, sabe, debater um pouquinho desse assunto, porque é um assunto que, gente, o guarda matou o secretário Secretário de segurança pública lá de São Paulo, mas é o secretário de segurança pública, ele também é secretário, ele estava ali numa reunião, iria fazer alguns reajustes, né, no local de trabalho daquele guarda civil. Veja E bem, acabou deixa eu explicar que- aqui uma coisa aqui que a gente não é o secretário de segurança do estado, o DERIT, não é isso. É o secretário adjunto da prefeitura de Osasco, entendeu? O secretário municipal de Osasco. Ele é o secretário adjunto, esse que morreu. E agora o que eu não entendi, que eu achei constrangedor e bizarro, ele ficou 2 horas com o corpo do homem morto lá. Ele, antes de se entregar, 2 horas ainda negociando. Ele trancou a porta, aí chamaram a equipe que negocia, a polícia, tudo. E ele lá, agora ninguém sabe se a vítima já tinha morrido, estava viva, e passou 2 horas discutindo se entregava ou não. Isso que foi bizarro. E a motivação, segundo alguém explicou, que teve uma reunião de rotina de trabalho para indicar os nomes que iam servir à segurança do prefeito a partir agora desse ano, de 2025. E ele ficou fora dessa escala de trabalho, o nome dele não constava. Aí o secretário chamou de um por um, conversou e tal, explicou cada qual o que ia fazer, a função. Quando chegou na vez dele, disse que ele não ia participar desse grupo. Ele não gostou e ia começar a discutir. Quem estava fora que ouviu e ele disparou e matou o secretário. É complicado. Com a questão de trabalho, ele se arrependeu depois, mas o arrependimento isso Olha aí depois as não imagens funciona. que eu trouxe Matou ontem, então, uma né? pessoa. Quando ele se entrega ali para a polícia às 19h30. Foi uma situação assim muito difícil, Bizarra. porque
Foi bizarro, foi isso. Ele fechar a porta e ficar com o cara lá morto. Sei lá se estava morto, outro podia estar agonizando, ainda tá vivo, entendeu, Pairão? Ficou 2 horas discutindo até se entregar. Agora, o que Será mais que ele me morreu surpreende... na hora, gente? Ninguém sabe. Agora, o que mais me surpreende, Toné, além disso, é que, não, pelo relato, pela investigação também, ele fez o rapaz de refém ali naquelas 2 horas e ele efetuou os disparos logo em seguida. Agora é o seguinte, o que mais me surpreende é, existiam outros policiais ali, será que ninguém notou, ninguém observou uma voz alterada, o momento em que ele faz a barricada? Agora sim, agora também a polícia, 2 horas negociando com o cara lá, já devia entrar, invadia. Seja o que Deus quiser, invadia. Exatamente, é o que eu falo desde o acontecimento lá de 2 horas. de Vitória da Conquista. O que me deixou apreensiva, preocupada, realmente, e fiquei estarrecida, foi de que o cara ficou lá 2 horas, mas ele já tinha morrido ou morreu depois? Como foi isso? Não. Atirou e matou logo na hora? Não, ele ainda não tinha morrido não, ficou agonizando lá, não estava morto não. Peraí, pera, a polícia aí foi incompetente. Podia ter invadido. Infelizmente, os direitos humanos saem matando quando acontece isso, né? Quando acontece essa invasão. Isso é o que eu acho também. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém invadia na hora. Com certeza, até porque não existe negociação com bandido. Se ele fez isso, ele é bandido. Ele precisava ali... Enfim, né? Mas é o que acontece. Espera advogado não sei o quê, espera a polícia que faz a negociação, espera não sei o quê, Agora, outra coisa também, apesar de que a GCM era um guarda, como é que ele foi pra uma reunião dessa também armado? Sei não, tudo tá muito estranho. Não, Toné, mas se ele tinha posse e porte de arma, era comum que ele estivesse ali, né? E outra, tem uma coisa que é ainda pior. Ele era um dos mais elogiados. Inclusive, ele recebeu uma premiação no ano de 2019. Então, assim, quem ia imaginar que poderia acontecer algo envolvendo ele ainda? Então, ele estava ali armado, claro. É como você falou, quando começou a discussão, até os próprios colegas estavam lá fora, já deviam tentar acalmar, né? E se era uma reunião, tinham pessoas próximas. Não tinha ninguém assim espaçado demais. Mas ele fez uma reunião primeiro coletiva, com todos. Depois ele começou a chamar de um em um. E deixou ele por último. Essa que foi a história. Então só estavam os 2 na sala. Ah, Toné, mas eu acredito que impossível naquele local. Não na sala, mas será que ao redor não tinha ninguém? Ninguém observa, ninguém fora escutou? Da sala, viu logo a discussão. Será que não consegue ouvir, gente? Será que tem que esperar por 2 horas pra ajudar? Pelo amor de Deus, isso assim, não, isso não bate, a conversa não bate, a conversa não casa. Eu acho isso que é omissão foi ali muita incompetência da polícia não ter invadido, invadia logo. Mas todos os casos acontecem isso, né? A polícia não pode invadir, se invadir, retaliação. Infelizmente a gente fica a mercê. Olha o caso de Vitória da Conquista. As moças ficaram ali 5 horas, gente, em live, 5 horas. 5 horas com aquele marginalzinho. Ficou refém. Um bandidinho, a moça lá sangrando, ensanguentada, perdendo a vida, a outra gritando pelos filhos, e a terceira que ainda estava ferida, mas com adrenalina, sangue quente, a pessoa ela não estava ali racionando a dor, ela não estava conseguindo estar no emocional, ela estava na parte racional. Então ela liga ali a live, continua a live com o bandido e a polícia fica lá fora. Ai, você quer que eu ligue para sua irmã? Você quer que a gente traga? Eu quero advogado, eu quero não sei o quê. Ou seja... Por isso que vai acontecer mais e mais e mais esses casos de reféns. Por isso, porque infelizmente o Estado ele fica punindo o quê? Os nossos policiais. É quem sofre. Agora, falar em segurança, eu fiquei estarrecida também, surpresa, com a divulgação, Perola, de um balanço da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que registrou, segundo esse balanço, isso foi divulgado na segunda-feira, essa semana. Eles divulgaram de que houve uma redução de crimes violentos no estado em torno de 8,7%. Aí agora, isso vem de encontro ao que se está se mostrando, o mapa da violência tem mostrado. Mapa de segurança que aponta a Bahia como o 3º estado mais violento do país. Inclusive, a gente tem que lembrar da história de Jiquié, que o ano passado foi considerado a cidade que está em primeiro lugar em mortes violentas no país, Jiquié, e que agora no início do ano, em menos de 32 horas, em apenas 32 horas, 8 mortes. Uma sexta-feira, uma tarde de sexta,
até a madrugada de domingo. Isso é muito ruim. E a Secretaria de Segurança Pública ainda fica dizendo que houve redução. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foram registrados 4.863 crimes violentos em 2023. E no ano passado, 2024, 4.440. Aí eles acharam esse número de 8,7. Foram registrados também 1.550 mortes em confrontos e 106 feminicídios. E as prisões foram registradas 19.172 prisões, que representou um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. Falando em prisões, eu lembro da história dos 16 foragidos de Eunápolis. Já vai fazer um mês! E a polícia não recapturou nenhum. Isso é muito ruim para a Bahia. E ainda vai falar, mostrar números, né? Dizer que, observar que, ó, aí a secretaria tá trabalhando, os policiais estão trabalhando. Não. É de uma incompetência muito grande. 16 presos fugiram e até hoje não foram resgatados. Recapturados para voltar para a cadeia. Até hoje. Foram lá recapturar, foram lá tirar um e conseguiram tirar mais 15. Foram 16. Voltando aos números. Foram detidos 94 líderes de facções criminosas e 6.298 armas de fogo apreendidas, sendo 86 fuzis. Lembrando que o número de apreensão de armas é 1,3% menor que o de 2023. Eu estou falando, gente, em números, que esse balanço foi de 2024, do ano passado, que nós estamos em 2025. Na luta contra as facções, 94 líderes foram atingidos, sendo que desse total, 22 são do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e 30 foram localizados em outros estados. Gente, analisando isso, eu não entendo, porque enquanto o Jequié continua ostentando o título de cidade mais violenta do país, a Secretaria de Segurança Pública divulga um balanço apontando que houve uma redução no índice de criminalidade no estado. Não é o que comprova os fatos, com um grande número de crimes violentos que aconteceram ano passado em todo o estado. Assaltos, feminicídios, balas perdidas, execuções, explosões de agências bancárias, ônibus incendiados, tiroteios entre forças policiais e entre facções, além da fuga surreal dos 16 detentos que eu falei aqui. Ninguém entende onde é que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia encontrou esse número que aponta essa queda nos índices de criminalidade. Justamente no momento em que Jequié registrou essas 8 mortes violentas. E eu digo mais, foi uma coincidência divulgar esse balanço agora ou um lapso de memória? Tá aí a pergunta, Pérola, porque o telespectador tem que ficar atento. A realidade é outra. Eu não acredito que tenha havido redução. Pelo contrário, aumentou. E muitas crianças feridas, mortas por balas perdidas. Isso é um absurdo. Escolas que foram fechadas por causa de tiroteios em várias áreas do subúrbio de Salvador, na região metropolitana até. E aqui no interior não se fala. Todo dia morre gente, todo dia assalto, todo dia estupro. A violência continua. Essa redução é surreal. Não entra na minha cabeça. Como é que houve uma redução de quase 10% em 2024? Não sei. E logo no início do ano já acontece isso. E Jequié continua sendo, realmente, continua no topo, no primeiro lugar no ranking de crimes violentos na Bahia. Um município que tem 150, 160 mil habitantes e continua sendo a cidade mais violenta do Brasil. Foi considerada isso em 2024. E 2025 já começa ruim para Jequié. Agora mandaram para lá polícias de operações especiais,
Polícia Militar, Polícia Civil. Sim, só fecha a porta, diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. É mais do que comprovado que é isso mesmo. Jequié tá precisando de uma atenção muito especial. Não é só viatura, não. Todo dia entrega de viatura, não é só isso, não. É inteligência. É prevenção. Todo especialista em segurança pública sabe disso. Que é inteligência. O que está acontecendo com Jequié? As facções estão dominando o interior, estão dominando o Nordeste, chegaram às cidades do Nordeste. Mas, gente, eu falei com o Barbosinha aqui na segunda-feira, a gente falou, é Salvador, Feira e Conquista. Jequié não é nenhuma das 3 maiores cidades do estado e está no topo. Está em primeiro lugar como a cidade mais violenta do estado. É lamentável. É lamentável. E a situação também lá em Unápolis, até hoje não recapturaram os detentos. 16 estão na rua. Não foi saidinha não, oficial, pela justiça, que designou para eles saírem, a saidinha de Natal. Não foi isso não. Os bandidos invadiram o presídio e resgataram de lá 16 detentos. E que até hoje não foram recapturados, não voltaram para a cadeia. Tá bom? É complicado, difícil, né? Demais. E outra coisa, Tonel, o governador ele também veio aí a público, né, falando ali a respeito dos sinais das facções criminosas. Agora a gente não pode tirar foto. Na verdade, já era falado aqui, né, mas era pouco anunciado através de redes sociais ou que as autoridades públicas, elas fizessem necessário válidas essas informações de que não poderia de forma alguma fazer ali sinais, porque esses sinais eles podem condizer como você é um participante de uma facção criminosa, uma organização criminosa, ou você é simpatizante. Então, assim, existem alguns sinais, inclusive, que já foram proibidos. Alguns gestos, né? Gestos com as mãos, que você não pode fazer de jeito nenhum. Então, já fica esse alerta também aí, até mesmo pra gente, né? Quando vê os turistas, a gente mora aqui, né, em uma área bem próximo à praia, Ilhéus e tudo, que recebe muitos turistas. Essa época do ano, então, que se aproxima do carnaval, vem muita gente para a praia, enfim. Então já fica esse alerta aí também. A gente precisa disseminar essas informações, né? A gente precisa falar, precisa dizer. Aconteceu em Jericoacoara, ali no litoral do Ceará, a morte de um jovem de 18 anos. O jovem morreu, né? Enfim, ele estava de férias com o pai, não foi, Pérola? E ele foi pego ali na volta para o hotel. Ele fez uma foto fazendo um gesto com a mão. Ou seja, ele estava ali já sendo monitorado. Como se fosse de uma facção, né? Então, né, ele já estava sendo monitorado pela facção. Agora imagina, você viajar, fazer uma viagem, tem que ter, sabe, um receio até da foto que vai tirar. Porque qualquer gesto pode ser que a facção rival, não é nem a facção que você está fazendo sinal, a facção rival vai ali achar que você é simpatizante com a outra e vai acabar fazendo o que fez, né? Inclusive, esse foi um fato, assim, que marcou muito aqui o Nordeste. A gente vê ali com as informações o quanto isso se torna negativo, a visão negativa que as pessoas têm agora, né? Tanto aqui do nosso Nordeste, quanto principalmente quando a gente fala em relação à nossa Bahia. A Bahia é muito perigosa, é um estado muito perigoso, muito, muito, muito mesmo. Então não cabe aí ao governador vir com essa historinha de que não tem mortes violentas. Aqui mesmo em Itabuna aconteceu ali há mais ou menos 15 dias uma morte muito, muito triste de um jovem que foi morto a tiros, recebeu facadas e ainda foi queimado. O corpo foi jogado lá aos léus. Então assim, não existe isso de que não tem mortes violentas. Aonde? Aonde ele convive? Pode ser que seja ali, né? No bairro dele, ao redor do bairro dele, que tem segurança para ele. Agora, quando ele vem para a realidade, é totalmente diferente. A Bahia, ela tem sim altos índices de criminalidade, de mortes com violência, tá? A gente precisa falar. E é a segurança pública que tem que combater esses dados. Compete ao Estado combater esses dados. Não é diminuir, digamos, como você falou aí, Toné, de 2023 para 2024, 300 mortes a menos. Ah, Pérola, isso não é significativo? Sim. Mas olha a quantidade de gente que tem aqui na Bahia. Será que isso aí foi só o quê? Foi um em cada lugar, um em cada cidade? Não. Quando vê esse número, essas 300 pessoas, é 2 cidades. 3 no máximo. Então, assim, não é um número tão significativo para vir com abaixo. Ai, a criminalidade. Tiroteio, bala perdida.
Poxa, quer dizer, o cidadão de bem, as crianças estão sendo baleadas por nada, de graça, Pérola. Não, perdendo a vida. Foi tiroteio de facções. Sim, mas isso não tira a responsabilidade do Estado. Com certeza. Pelo tira. Contrário, aumenta, né? Só mostra o quanto o crime tem mantido aí, né, o seu poder. Porque a polícia hoje em dia, infelizmente, Toné, a gente vai e volta com esse assunto. Porque parece que quando a polícia tenta agir, o Estado vai lá e proíbe, o Estado vai lá e puxa. Então, assim, tem que entrar em vigor alguma lei também que facilite o trabalho do policial. Porque, infelizmente, tá difícil. E quem sofre é a gente? Quem sofre é a gente. As símbolos com dedos, desenhos e lista no cabelo podem ser interpretados como apoio a grupos criminosos. Então até o corte do cabelo agora você tem que pensar. Não pode um cabelo da moto, porque os jovens são muito assim, eles adoram, né? São muito inspirados do jogador de futebol. O jogador de futebol inventa moda, pinta o cabelo de louro e um corte diferente. E as crianças todas imitam, todos vão imitar. Então, também as facções também fazem também uns cortes de cabelo diferenciados. Aí você não pode cortar porque é da outra facção. Que isso? Que ponto nós chegamos? Aí tem que pedir ao traficante, à bandidagem, que roupa eu devo usar, que tipo de corte de cabelo eu vou usar, que tintura no cabelo eu vou usar, que gesto eu vou usar quando tirar foto. Eu posso sorrir, posso fechar o olho, piscar? Não, que isso? Sinais de 2 ou 3 dedos, que antes serviu como a composição de uma pose descontraída na Bahia, sobretudo em Salvador, ganharam uma roupagem perigosa. Enquanto alguém usa os 2 dedos para, por exemplo, fazer o símbolo de paz e amor, em um gesto a interpretação está aberta para um apoio ao Comando Vermelho. Se você fizer assim, já foi. Olha, e você fazendo aí, Toné? O que é isso, Toné? É. E para quem é roqueiro, por outro lado, o sinal que levanta 3 dedos. Principalmente de forma lateral. Você bota assim do lado, né? Pode ser visto como uma saudação para integrante do BDM, é o que? Bonde do Maluco, né? Bonde do Maluco. É. Em um cenário de guerra entre as duas facções do Estado, fazer qualquer um dos dois pode levar alguém à morte. Eu queria que Silas, se pudesse, colocasse aí, Silas, pra gente ver esse gestual aí, pra ver como é que fica. De 2, de 3 dedos, como é que tá aí, pra gente ilustrar aí, para o espectador ver aí como é que fica. De 2 e de 3 dedos. E esse de 3 dedos, principalmente se for na lateral. Eu conheço uma pessoa aqui, bem próxima, que gosta de fazer esse lateral, 3 dedos. Vê se você bota aí, Silas. Mandei aí pra você aí agora. Esse gestual aí com os dedos. De 2 e tem de 3. De 3 dedos, que são identificadas como sinais de... olha lá, Pérola, olha pra lá, de 2 e de 3 dedos. De 2 é o Comando Vermelho, de 3 é o Bonde do Maluco. Se for na lateral, né, se botar esses dedos assim na barriga, a pessoa bota assim no lado, fica difícil. Então você tem que saber agora, você não pode usar gesto nenhum, nada, nenhuma coisa gestual. Na hora que você for tirar uma foto, uma selfie, você tem que tomar cuidado. Não pode usar isso. O governador disse que é para evitar usar isso. Quer dizer, a gente evita tudo. Não pode usar um tênis novo. A gente não pode andar com o celular no bolso, na bolsa. Não pode atender o celular na rua. Tudo, as restrições são só para o cidadão. E para o bandido, nada. Os bandidos andam armados, mais armados que a própria polícia. Faz o que quer, assalta a qualquer hora do dia, não estão nem aí. E agora também não pode fazer uma pose com as mãos, porque se for identificado com a facção, você vira alvo de traficantes, de facções, do crime organizado. É brincadeira, isso é surreal, é bizarro. Incompetência. Pérola. É complicado agora, né? E além de tudo, Toné, o mais difícil é porque, assim, a nossa Bahia recebe aí vários turistas. A gente está num período agora de férias, então, que só dissemina ainda mais, né? Esse perigo. Vai chegar o carnaval. A pessoa tá ali bebendo, alegre, às vezes nem sabe do símbolo. Imagine quantas mortes não vão ter. Então é necessário também que a gente dissemine essa informação, que a gente fale, que os turistas, eles recebam essa informação, tá? Porque o garoto mesmo tem poderia... uma delegacia especial, né, para atender turista na Bahia. Ah, mas aí vai atender depois do acontecimento? Não, tem que ser dito ali, ó,
Não faz, não pode, não pode. Já que a Bahia está nesse nível, né, de perigo, de criminalidade, porque hoje em dia o ser humano, o cidadão de bem, não pode fazer nada. Mas o bandido tem como mandar, né? Se você fizer, vai lá. Agora sim, tem até uns memes rodando aí nas redes sociais falando, né? Imagina, agora você não pode postar foto porque a bandidagem tá aí nas redes sociais à solta de olho em você, viu? Buscando. Como é que acharam esse menino lá de São Paulo? Encontraram aqui a gente que é, sabe, a gente só percebe o quanto a organização criminosa, ela tem mandado aí, né, no nosso estado, tem mandado então aqui na nossa região, no nosso Nordeste. Para uma coisa tão ruim pra gente, para o cidadão de bem. O cidadão de bem paga tanto imposto, paga tudo em dia, se não pagar, corta a sua luz, não pagar água, corta a sua água, quer dizer, paga IPTU. Falar em IPTU, ontem eu tive uma denúncia de uma caixa de um supermercado, ela conversando comigo, ela é moradora do Zizo. Ela disse que paga esgoto e não tem esgoto na casa dela. E outra coisa, a coleta de lixo só passa na rua principal. Não está passando em certas ruas do bairro do Zizo. Ela disse, a gente paga a limpeza, porque a gente paga tudo, está embutido, imposto que você paga. Você não está tendo serviços. Como é que você vai pagar esgoto se você não tem esgoto? Como você vai pagar pela limpeza pública se você não tem coleta de lixo regular? Agora, voltando à segurança. Outra coisa também que eu achei estarrecedora ontem. A polícia conseguiu apreender em São Paulo, Pérola, 8.000 celulares roubados que estavam à venda em lojas no centro de São Paulo. Bonito pra sua cara. Bonito pra sua cara, São Paulo. Os serviços de segurança no país inteiro são deficientes, inoperantes, péssimos. Como é que pode? 8.000 celulares eles conseguiram apreender nas lojas. Então, se tá vendendo, alguém tá comprando, Pérola. Tem um receptador. É esse que é o criminoso maior. Não é o que rouba. O que rouba também tem culpa, que às vezes até mata por um celular, assalta a mão armada e rouba o celular, que é o alvo deles, porque é uma peça de troca fundamental, a droga. Só que os celulares estão sendo vendidos em lojas. Em lojas. Gente, eu tô dizendo, o Brasil é um país surreal. Você, qualquer loja, você vai e compra um iPhone de não sei quantos, 5, 10 mil, você compra lá por 100, 200, 300 reais. Então, eu tenho que ir em busca dos receptadores. Eu já falei aqui, inclusive, sobre o negócio de cabos elétricos, que agora também é outro alvo da bandidagem. Esses cabos que têm um preço muito grande do mercado, muito alto. Então estão roubando esses cabos. Roubaram da Santa Casa, do hospital. Lá no Manuel Nevasco tem um serviço de oncologia que teve que paralisar lá o serviço de radioterapia. Que roubaram os cabos. Então passou 2, 3 dias até repor. Agora roubaram também num semáforo. Aqui entre a Juraci Magalhães e a Amélia Matos, se não me engano. Roubaram. O quê? Pifou o semáforo, o sinal não estava funcionando. Olha o prejuízo. Aí a Cetran teve que ir lá comprar para repor. Né? Comprar não, já deve ter, né, em estoque. Mas teve que repor. Prejuízo. Mas quem comprou? Alguém está comprando esses cabos. Que dão alto lucro, são lucrativos. A bandidagem vai lá, rouba e vende. E revende para o receptador. Então alguém está comprando. Esse é o criminoso maior. É a inteligência. A polícia tem que ir ver isso. É o mesmo caso de celulares. Alguém está comprando. Lojas estabelecidas, estão vendendo celulares roubados? Não. Aí não existe esse negócio de quem... ladrão, que o ladrão tem 100 anos de perdão. Tem que ir pra cadeia. E o receptador, eu acho que a pena tem que ser mais dura e maior do que aquele que rouba pra vender a eles. Então você quer comprar um celular, você vai numa loja e compra um celular roubado sem procedência, sem nada. Pérola. É complicado, Tony. Agora sim, a gente fala isso. Recentemente minha mãe passou, né, por um roubo ali
de aparelho celular e eu até brinquei. Eu falei, olha, a gente passou por uma loja de venda do mesmo aparelho, inclusive tinha lá na vitrine. Eu falei, ó, seu celular deve estar aí, viu? Aí ela riu e tudo. A gente fala, mas tem que... A polícia tem que começar a bater nesses estabelecimentos. Na receptação. Se começar a bater, muita casa vai cair. Muita gente, inclusive aqui na nossa cidade. É a mesma coisa de desmanche de carro, né? De peças usadas. Você vai em loja de que tem peças usadas. Você vai comprar, que são sempre mais baratas, às vezes seminovas. Mas muitos vêm de carros roubados, de desmanche de carros, Pérola. Então, poxa, se você sabe onde estão, por que você não vai lá e não prende? O receptador. O senhor comprou da onde? Ah, foi um rapaz ali que é noiado. Não importa, ele mora onde. Vamos lá e prende e fecha o estabelecimento. Esses 8 mil celulares roubados em São Paulo, que a polícia prendeu ontem, então tem que ir lá e fechar essas lojas, interditar e multa em cima de multa. E cadeia. Multa a pessoa, alta. Multa cadeia para o dono do estabelecimento que estava vendendo esses celulares roubados. Simples assim. É, porque aí não diminui, sou especialista em segurança pública. Eu falo como cidadã. Se há quem compre, há quem vá lá e faça o roubo. É isso que alimenta a criminalidade, é a gente manter, né? Então, assim, quando você compra um aparelho que ele é roubado, você é tão criminoso quanto quem fez o roubo. Você está alimentando. Você é tão criminoso quanto quem fez. Então, a pessoa que conseguiu vender, que fez aquele roubo, efetuou ali aquela venda, meu amor, ele vai roubar de novo, de novo, de novo, de novo. E quem sofre é a gente, porque a gente é quem luta para comprar nossas coisas. Celular hoje em dia, smartphone é caro. Muito caro e tá aumentando mais e mais. E todo dia a indústria vem com novidade. É uma câmera a mais, é a câmera melhor. A tecnologia avançada todo dia muda, né? Todo dia muda e ninguém quer ficar para trás. A gente não quer ficar para trás. Então, cabe o quê? A gente também observar as nossas compras. Se for notificado ali, aconteceu uma vez, eu passei por um roubo, né? E eu fui ali na delegacia prestar ocorrência. Tá? Aconteceu de ter 2 moças ali que estavam numa espécie de audiência, mas não era aquela audiência com juiz, nada. Era uma negociação ali, uma conversa entre elas. Ela tinha comprado o celular roubado e a moça havia identificado que o celular era roubado. Conseguiu ali, depois de alguns meses, né, identificar então o local que o celular estava, chamar a polícia, enfim. E eu observando ali a situação, né? Quando a moça aqui comprou o smartphone, ela falava, ela dava a entender ali com um tom de deboche, tipo, que ela comprou mesmo, ela não sabia, mentira, ela sabia pelo valor que estava muito abaixo, já começa daí, um cara chegar pra você. Você tem que estranhar. Se é querendo vender ali rápido, um celular sofisticado, alta tecnologia, você vê que numa loja você compra 5 mil, 10 mil reais, você chega lá e vai comprar por 300 reais, alguma coisa estranha, não é, Pérola? Exatamente, aí você vai lá e compra tá com os dentes abertos. Ou não presta ou é roubado. Ou tá com defeito, né? Com certeza é roubado, com certeza é roubado. Principalmente porque tem alguns aparelhos que têm identificação e que eles não fazem ali a venda, porque você consegue depois identificar através de GPS, enfim. Mas exatamente isso que eu ia falar, eu esqueci de observar, Pérola. Estão sendo devolvidos esses celulares, alguns já encontraram, os donos conseguiram recuperar por causa do GPS, conseguiram identificar mais outros. E muita gente nem presta queixa também, né? Não tem nem ocorrência de coisa. Porque não dá em nada, a gente vai ficar perdendo tempo. Mas é isso que o brasileiro precisa acabar com isso. Mesmo que não dê em nada, faça a ocorrência. Isso serve depois para esses casos. Mesmo que não dê em nada, registre. Mas é difícil, porque às vezes a gente chega lá na delegacia... Aí você perde tempo, passa 1, 2 horas para prestar uma ocorrência, que é 15 minutos, você contou, mostrou o modelo do smartphone. Aí você prefere ficar no prejuízo, Pérola, não é assim. O brasileiro tem que É verdade, voltar, as pessoas elas têm deixado correr frouxo realmente procurar esses se defender, casos. de alguma forma, procurar a justiça, mesmo que a justiça seja, sei lá, lenta, demorada, atrasada, demora muito de resolver as coisas. Quando eles querem, resolvem em 24 horas, ou menos. Ou menos, é rapidinho. Se eles moverem ali, ó, liga para outra delegacia e chama a Honda e faz isso... Rapidinho consegue. Quando não quer, meu amor, é uma enrolação. Então, assim, cabe à segurança pública também investigar esses casos, entender e agir aí com a inteligência para conseguir diminuir esses casos. Porque ninguém aguenta mais celular sendo roubado, gente. A gente anda apavorado na rua. Eu mesma não consigo andar. Eu já fui roubada, não consigo andar com celular. Se eu andar com o celular, eu ando tão apavorada que aconteceu dessas festas aqui de São João, eu tenho que descer do carro para chegar ali até a entrada da festa, né?
E tem duas áreas. A área normal, você chega ali pelo começo da Princesa Isabel, ali é normal. E o fundo, o camarote é pelo Codornas, aquela ruazinha escura. Ali é escuro, ali é perigoso, ali não tem movimento de nada. Não iluminaram ali, não? Não, super escuro. Escuro do jeito que sempre foi. Com medo de ser roubado ou de alguém vir, né, me furtar sem nem que eu visse, coloquei o celular dentro da bota e fui bem na minha, bem tranquila, a bolsinha do lado e o celular dentro da bota. Se levar a minha bolsa, vai carregar, tá com nada, um batonzinho, um dinheirinho. Mas o meu celular, que ainda é o mais caro, né, o que a gente tem mais medo... Mas tem outra coisa também, você também tem que, quando você tem que baixar o volume, pra pessoa saber que você não tem celular, porque o celular... Mas tem uma outra questão agora, Toné. Se bem que numa festa o som é alto, né? Não, uma outra questão do volume do celular. Eu até pensava isso, mas é um erro da gente fazer, sabia? Principalmente os celulares que você consegue ali depois entrar em contato ou coisa do tipo. Porque, em alguns casos, quando você aciona o GPS, se o volume estiver baixo, pode ser que ele ative sozinho ali e dispare. Mas às vezes, se o volume estiver baixo realmente... Pode ser que o GPS ative e você não consiga ouvi-lo. Porque um smartphone, um iOS mesmo, um iPhone, conhecido como iPhone, ele ativa, ele tem essa função. Então, às vezes, pode ser que sim, que o volume dispare. Mas é necessário que o volume esteja alto para você conseguir identificar ali e tudo, local. E outra, assusta também a pessoa. Quando você começa a fazer ligação ali, a pessoa já, poxa, um aparelho, por exemplo, que tenha a forma de identificar, né? A pessoa já se assusta mais. Então, assim, é melhor que a gente se previna, que a gente evite sair com o aparelho. Esses dias mesmo eu vi uma moça andando na rua com o celular. Falei, meu Deus, será que ela tá vivendo em outro mundo? Ela tá em outro país, Ou né? será Esqueceu. que eu estou em outro país e eu não tô sabendo? Meu Deus do céu, acho que a gente não... Ou ela tá em outro país ou é você. Ou sou eu. Eu falei, acho que a gente não tá na mesma realidade. Eu acho que a gente não tá no mesmo... Não, isso aqui é anormal, Toné. A mulher com o celular... Gravando áudio. Eu falei, Jesus, será que eu tô na mesma realidade? Porque não é. Não condiz. A gente tem que andar com o celular. E outra, eles já estão espertos, viu? Já chega babatando em roupa, porque sabe que a gente anda com o celular escondido. Então, o melhor é não andar. O melhor é utilizar, então, aí outras formas, né? Se vai ao mercado, tá com dinheiro em mãos, que hoje em dia é tudo Pix, tá com dinheiro em mãos, evite levar o aparelho celular, não vai morrer, gente. Ninguém vai ficar desesperado 10 minutos que você não atender. Vai ali no mercado, vai numa farmácia. Eu não atendo na rua, não atendo celular em rua. Melhor evitar, porque sempre tem um olhinho ali te vigiando. Pode acontecer de você não ser assaltado nesse dia, mas tinha um olhinho te observando. O que mais tem é bandido solto na rua. E eles estão aí. Se a gente não cuidar, infelizmente quem fica pra trás somos nós, né, Toné? Olha, o nosso programa, você tem alguma consideração final, Toné? Não, por enquanto não. Vou ficar para a próxima. Temos outros assuntos, mas a gente vai falar sobre o novo dinheiro que a Imasa vai ter, um novo aporte. Foi assinado um termo de compromisso nessa segunda-feira, a Projeto Mais Água 3, que vai atingir e beneficiar bairros da zona norte, da região norte da cidade. Só que o 2, projeto 2, que é o Jaçanã, novo Jaçanã, do lado de cá, ainda não está pronto. Quer dizer, você não está concluindo um, já está fazendo outro, mas eu vou falar sobre isso na próxima segunda-feira, essa semana ainda. Pode ser até essa semana ainda. E tinha outra coisa também que eu queria falar, é sobre esse abraço à democracia, que está sendo feito hoje. É um ato que o governo federal está fazendo, o governo Lula está fazendo, já deve ter acabado, que é para lembrar o 8 de janeiro, um golpe. Eu não sei até hoje onde está esse golpe. Um golpe. Essa semana, a semana passada, aliás, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, soltou, Pérola, um morador de rua 2 anos depois que estava na tentativa de golpe. Surreal. Boa tarde, até a próxima. Olha, estamos chegando então ao final. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, seu carinho diário, dizer
E amanhã a gente volta aqui a partir das 10 horas, tá? A partir das 10 horas a gente tem esse compromisso aqui marcado através do canal 24.2 pela operadora TVC, a nossa TV a cabo aqui em todo o sul da Bahia. Ou através do nosso canal do YouTube também. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias quando eu entrar ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, chega aí na sua telinha. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.